Aí eu olhei pra ele assim, ele disse, tu vai morrer bem dentro. O cara vai te matar. Eu não vou te tirar, não. Quando eu entrei, que você entra de costas, quando você vira pra cantar o hino nacional, que eu olhei a galera toda lá aí. Emoção, né? Ele falou assim, rapaz, foi essa mesma situação que ele disse. Na mesma tranquilidade, ele disse. Nada, velho. O Zé Augusto é porque não contou, mas ele já deve ter feito mais de 2.000. Quando o juiz pegou a bola e botou na marca do pênalti, o Ademir chutou pra bola, pra fora, ele expulsou. Ele colocou de novo, eu chutei. E aí nessa sequência foi 5 expulsos, né? Eu levei logo uma pressão do zagueiro, o zagueiro chegou em mim e falou que ali não era pra mim, que ele ia quebrar minha perna, que ia me machucar. E eu achei que era só pressão. Na primeira bola que eu fui dividir com ele lá, ele me chutou, eu com bola e tudo. Eu falei, rapaz, o cara tá falando a verdade aqui, eu vou ter que me esquivar dele. Essa pessoa, esse centroavante, esse atacante, esse futebolista balsense de muita referência nos anos 80, 90. Hoje ele faz parte do Mensageiro, da velha guarda do Mensageiro, mas jogou muita bola no tempo dele. Eu tive o prazer de ver esse cara jogar, de ver ele fazer gol, de ser o atleta que ele foi na época dele. Então, cara, eu queria te agradecer demais, né? Tranquilo, tamo junto. Você tá aqui hoje no podcast Clube da Resenha. Tô muito satisfeito, muito feliz mesmo. Satisfeito demais, demais. Nós tivemos uns bastidores antes, né? Justamente. De fazer essa gravação aqui, justamente pra gente tirar essa pressão, né? Que eu sei que as câmeras às vezes traz pra gente um pouco de timidez, né? Quero falar pra você, fica à vontade. É o Zé Augusto, da Cidade Alta, tá? Então, Zé, prazer em você estar aqui novamente. Novamente não, prazer em você estar aqui com a gente, tá? E eu queria que o Zé desse as considerações iniciais aí, falasse quem é o Zé Augusto, tal, se apresentasse aí para a galera do podcast Clube da Resenha, que ainda não te conhece. Muitas pessoas hoje têm acesso. Hoje a internet trouxe isso, né? De todo mundo ter acesso às informações, mas tem coisas do passado que é a essência do podcast, resgatar essa história, tá? De pessoas como você, de jogadores como você, que fizeram história e que às vezes não é tão badalado, tão falado, porque não tem o registro. Então isso aqui é um registro da sua história e da continuidade do podcast Clube da Resenha. Podcast Clube da Resenha. Seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. Boa tarde. Meu nome é José Augusto, né? Minha parte de futebol foi, graças a Deus, muito vitoriosa. Eu nasci aqui no centro, né? De Balsa, na Rua da Pissarra, no centro de Balsa. Você nasceu na Rua da Pissarra? Desculpa estar te cortando. Você nasceu na Rua da Pissarra? Rua da Pissarra, em Balsa, aqui no centro. Eu pensei que você tinha nascido na Cidade Alta, cara. Não, na Cidade Alta, quando eu fui para a Cidade Alta, com 8 anos de idade, fui criado lá com uma galera, né, todinha, jogando ali no DR, depois dos 9 anos de idade, jogando na parte de um campinho atrás do DR, né? Que a DR, geralmente o campo era a galera mais velha, né? E aí comecei no futebol, depois de acho que 10, 11 anos, tive uma participação no Flamenguinho, no Potosí, né? Que a gente iniciou, tinha esse time do Flamenguinho, né? Que é o Clóvis, né? Eterno Clóvis, que iniciou o Flamenguinho com 17. O Clóvis da Potosiense. Clóvis da Potosiense, que inclusive jogava, zagueirão, não era aquele zagueirão muito mais jogava. O Clóvis zagueiro, o Clécio começou como zagueiro, filho dele, zagueiro, e agora virou centroavante. Eu acho que ele tá se escondendo, ele tá querendo chegar em algum lugar, o Clécio, né? No primeiro episódio, aqui o Pereba, Zé Augusto, falou que disse que o Clécio já nasceu veterano. Deve ser por isso, então. Começou de zagueiro e tão novo foi pro ataque para ficar ali paradão. Mas sim, continua sua história aí falando do Clóvis, dono do Flamengo, o criador do Flamenguinho, né? Isso. Inclusive o Francisco, né? Hoje vascaíno, né? Hoje não, sempre vascaíno. Mas ele vestiu a camisa do Flamenguinho, né? Nessa mesma idade, né? 16, eu tinha 15, ele com 16. E aí, na sequência do futebol, joguei na Portuguesa, né? Que é a Portuguesa do Potosí, né? Que tinha uma portuguesa justamente com o pessoal lá, que era só o pessoal do Potosí.
E aí, com meus 17 anos, tive o prazer de ser convidado pelo nosso eterno Sabará, né? Meio campo da seleção balsense, a participar me convidou para a seleção, né? Nós tínhamos um atacante muito bom, né? Machado. Da Silva... Não, tem um apelido do Machado. Qual que é o apelido? Boca Aberta, né? O Machado Boca Aberta. Eu conversando com o Zé e o Zé falando não sei o quê, eu fui substituir o Boca Aberta, quem é Boca Aberta, rapaz? Boca Aberta que ele chama é o Machado, porque o Machado chama os outros de Boca Aberta, né? Justamente, a galera chama ele de Boca Aberta. E aí, então, o da Silva, através do Sabará, me chamou, me convidou. E eu fui. Me apresentei lá na segunda-feira. Treinei a semana, né? O jogo era contra a Imperatriz, isso em 87, né? Eu tinha meus 17 anos. E aí, no jogo em si, né? Machado titular absoluto. A gente fez o treinamento da semana, né? O normal, né? E aí, quando foi pro jogo, a da Silva, sempre naquela rigidez dele, né? E aí ele escalou o time e fez a pré-eleção na hora do ir com a camisa 9 na mão e aguardando, né? O Machado, né? Então, nada... Eu vou te cortar porque você está falando da sua estreia na seleção. Justamente. Certo? Nós vamos deixar a sua estreia para a seleção para daqui a pouco. Porque antes, a galera tem que conhecer o Zé Augusto antes de ser o Zé Augusto artilheiro, matador, antes de 17 anos que você fez a estreia na seleção. Desculpa estar te cortando, mas é porque eu quero... é um episódio emblemático, que é a sua estreia na seleção balsense e tem uma história muito boa que você começou a contar aí. Mas a gente vai deixar ela para frente. Antes, eu quero saber... O Zé Augusto nasceu na Rua da Pissarra. O Zé Augusto, quem são seus pais? Onde você estudou aqui em Balsas? Aí eu vou iniciar então. Eu nasci na Rua da Pissarra, né? Aqui no centro, né? A Rua da Pissarra é conhecida aqui na cidade, né? Próximo ali à Rua da Mangabeira. E eu iniciei meus estudos no Elias Alfredo Cury, né? No Potosí, lá na Praça da Liberdade, menino, né? Com 8 anos, 10 anos, fazendo o básico, né? E aí dei continuidade lá, estudei no Cajueiro, depois com muito tempo, já com meus 14, 15 anos, retornei ao Elias Alfredo Cury, e aí iniciei o estudo no Luiz Rego. Você estudou no Luiz Rego? Luiz Rego, justamente. Estudei no Luiz Rego. Com Josué? Com Josué, o diretor, né? Era gente boa. E dali eu... Na oitava, né, que hoje a gente fala oitava série na época, hoje o pessoal fala primeiro, e aí eu retornei, na oitava série retornei ao Elias Alfredo Cury. Então terminei o primeiro grau lá no Elias, e aí fui estudar no Cenecista, né, fazer o primeiro ano no Cenecista em 91, e aí fiz primeiro, segundo, terceiro, que chama de técnico antigamente, isso, né? Escola técnica. Né? Aí terminei no segundo grau e isso já... essa parte dos estudos. Isso já estava trabalhando, né? Já trabalhava na Crédito Norte, já desde os 18. Já trabalhava na Crédito Norte. E aí parei, né? Que deveria ter continuado uma formação, mas aí parei, terminei o segundo grau, parei, continuei trabalhando. E aí nessa parte do conhecimento, meus pais... o nome da minha mãe o meu pai é José de Souza Dourado, né? Eu sou da família Dourado. E minha mãe é Maria da Costa Dourado. Inclusive, meu pai faleceu já há muito tempo, né? Uns 20 anos, 30 anos atrás. E a mãe faleceu agora nesse ano que passou, né? No junho do ano passado. E aí, agora a gente está dando continuidade na vida, né? Dourado. Então, você é primo do Ailton. Justamente. Primo Negailton, rapaz. Inclusive, ele tem um apelido do Negailton, quando jogava na seleção. Aí eu não sei se... Fica à vontade. O pessoal... Zé, a resenha é nossa. Nós queremos saber a sua história, as suas resenhas. Fica à vontade. Que o Negailton é um nego saliente. O Negailton é malandro. Malandro. Conta a história dele aí pra nós. Eu vi jogar, né? Não joguei com ele, né? O Negailton disse que era um lateral direito muito bom. Já que ele jogava com calção subido, né? Ele puxava o calção aqui. Aí o pessoal conhecia ele como... O Nego Mauro chamava ele, né? Mauro do Padi, né? Mauro do Padi, né? Perna de papagaio, né? Ele levantava o calção para ficar assim... Para mostrar as coxas. Mostrar as coxas.
E aí, no parentesco, né? Muito bom de bola, né? Na época dele. Lateral direito. Lateral direito. E aí nós somos parentes, eu com aquela joia. Que bom, cara. Não sabia, não. Eu conheço ali a família deles ali, na Rua Mangabeira. Saudoso, seu Longuinho, Dona Tereza. Tia Tereza, justamente. Exatamente. Eu também chamo ela de Tia Tereza, chamo de Tio Longuinho também. Cara, que bom. Não sabia que você era dourado, não. Nós somos, família grande, né? Balsa hoje é família muito grande. Né? Grande pra caramba. E no início mesmo a nossa família morava tudo ali, né? Meus pais moravam na Rua da Pissarra, mas minhas irmãs e o tio Longuinho, a tia Tereza, o tio Jacinto, tudo morava na Rua Mangabeira. Alguns já faleceram, né? Jacinto. Então você é primo do Elcio, do Jackson. Justamente, essa galera todinha. E aí minhas irmãs, quando o pai foi morar no Potosí, minhas irmãs também acompanharam. Inclusive tem uma irmã que é a mais velha, na parte da mulher, que ainda tem a casa ali na Rua da Mangabeira, né? Minha outra irmã, que morava ali também, já morava lá no Potosí, junto com a antiga casa que meus pais moravam. Então você nasceu na Rua da... Zé, eu morei muito tempo na Rua Mangabeira. Muito tempo da minha vida eu morei na Rua Mangabeira, uma rua aqui no centro da cidade, ali perto do cemitério, né? E assim, rapaz, vendo você falar assim, me veio memórias bacanas do tempo que eu morei na Rua Mangabeira, porque eu ia a pé da Rua Mangabeira pro estádio. Meu pai, às vezes eu tinha que sair escondido de casa para assistir jogo, para assistir você, inclusive, né? E aí, quando eu não ia assistir o jogo de vocês, quando eu não conseguia fugir dos meus pais para assistir o jogo de vocês, eu assistia pela rádio. Antes era transmitido, justamente. Não é isso? Justamente. Pela rádio. E aí tinha eu imitei essa logo aqui no episódio do Pereb e do Edmo, que tinha o narrador, era o Luiz Carlos. Zé Luiz. Zé Luiz. Mas o Luiz Carlos era repórter de campo, né? O Negão. O Luiz Carlos, o Morenão. Zé Carlos. O Zé Luiz ele fazia e também era repórter. Tá, ele fazia as duas. Ele transmitia os jogos, inclusive era narrador também nos jogos da seleção, ele ficava narrando lá né? Pra galera passando. Que era Rádio Rio Balsas, né? Não tinha TV ainda, era rádio. Depois virou Rádio TV Rio Balsas, né? A Rádio Rio Balsas. E aí tinha como é que fala hoje? Jingle é uma musiquinha que antes dele falar, ela tocava assim, ó. Justamente. Você lembra? E aí ele falava a escalação do time, né? E eu gostava de escutar. Pessoal, tô tomando um pouco aqui a cena do Zé, mas só para lembrar, né? Que eu lembrei disso aí, né? Aí o ataque da Potosinhense, que para mim é emblemático, era Zé Augusto e Mamadeira. Né? E aí eu lembro que na Rua Mangabeira a gente fazia as brincadeiras de travinha, né? No fundo do quintal, lá de casa. E aí era eu, meu irmão e outros dois amigos, né? O Will, o Claudinho, meu irmão Jardel. E a gente fazia os contrazinhos de travinha. E aí o Claudinho é sobrinho do Mamadeira. Sei, conheço. Então, o Mamadeira morava ali na Manuel Lopes. Manuel Lopes. Na Rua do Boca Aberta. Isso. E aí o Jardel e o Claudinho, meu irmão, era Mamadeira e Zé Augusto. E eu e o Elione, cara, a gente era Pé Ginaldo e Bibi, mas o Claudinho só queria ser... Sempre tendo uma referência, Exatamente. Cara, e aí falando de infância, quem que são seus amigos de infância nessa época aí de Elias Alfredo Cury, Luiz Rego, Senecista? Quem foi seus melhores amigos nessa época aí? Tem bastante. Hoje o Carlos, né? Que a gente chama de Grilo, né? Que na verdade, era um dos mais velhos, né? Na época, né? A gente estudou junto. Tinha o Grilo, Juarez, Magrão, né? Que jogou comigo, né? Magrão goleiro. Magrão goleiro. Goleiro da Potosí. E aí, nessa indo, né? Mais tempo, aí veio Marinho, veio Veinho, aí tem uma galera que já foram. E aí, nessa proporção de amizade, inclusive, que eu tenho bastante orgulho de falar disso, porque assim, o tempo vai passando, a parte futebolística você vai tendo os colegas, vão estar junto, aqueles outros que você teve anteriormente, o cara casa, aí é raridade quando você vê, mas a amizade é tão boa que quando você olha hoje, passa 5 anos, 6 anos sem olhar a pessoa, mas quando tu vê, parece que tu tá olhando ele todo dia, né? Justamente por causa da amizade, né? Aí tem esse pessoal que a gente conviveu, estudou junto, e hoje a gente continua, ainda não foi da Cidade Alta, que Potosí, que inclusive foi eu que coloquei esse nome Cidade Alta, né? Inclusive fiz até um bloco de carnaval com galera da Cidade Alta, né? Cabe até um registro. Esse negócio de Cidade Alta, eu sempre ouvi falar do Zé Augusto.
né? Uma vez, uma final de... Se eu não me engano, era Copão dos Bairros. Não me lembro agora se era Velho Guerreiro, enfim. Teve a final Trizidela e Fazenda Pati. E aí, eu fiquei de fora, meu time não classificou, o time do Neguinho do Prosópolis também não classificou, é a história do Neguinho. Aí o Neguinho falou assim, falei, Neguinho, e aí, vai torcer pra quem hoje? Aí o Neguinho torce sempre por de fora, né? Neguinho torcia, né? Finado Neguinho, né? Daniel, eu vou torcer pro Tito ficar lá pra cima, pra Cidade Alta, porque aqui não vem ninguém atrapalhar nós aqui, ninguém vem mangar da gente aqui. E aí, mas esse Cidade Nova é seu, né? Cidade Alta, Cidade Alta, desculpa, Cidade Alta. Por que surgiu Cidade Alta? Conta pra gente aí. Cidade Alta como a gente é um grupo de amigos e o Potosí, a gente observando no relevo, o Potosí ele é mais alto, né? Ele é... Pode ser. Aí você vai daqui pra lá, então a gente, quando chegava lá, a gente gostava muito de futebol e aí fobava muito. A gente fala que no Potosí não se faz peladeiro, né? O cara que nasce no Potosí sempre é craque, né? É mesmo? Tinha essa resenha aí, Zé? Tinha essa resenha. Por isso que o cara fala, não, galera da Cidade Alta, né? A gente fazia pelada, tipo, reunia 5, 6 caras, tipo, sempre os mesmos. Veinho, Marim, Massim, o pessoal dali do Gaúcho, que veio já tá um tempo em Balsa, né? O André. Então a gente fazia jogos apostados, valendo dinheiro com o pessoal reunia lá e ia embora naqueles campinhos de 4 contra 4, tipo... Travinha, né? Travinha. Aí a gente, vamos ganhar esse dinheiro. E aí a gente sempre ganhava, né? E aí nisso, a união, isso coisa de brincadeira, né? Futebolzinho de vaza, aquela... Sem ser partir para o estádio, essas coisas. E aí nisso, eu tive a ideia, né? Eu disse, rapaz, eu sozinho, né? Comprei umas camisas, mandei confeccionar e coloquei, vou botar aqui galera da Cidade Alta, né? E aí, nisso, o pessoal que usaram as camisas do bloco eram poucos, acho que, se não me engano, eram 15 só, eram essas mesmas pessoas que eu citei, né? Aí a gente saía pro carnaval, eu e a mulher... Bloco da Cidade Alta. Aí eu e a mulher, o Marinho com a esposa, o velhinho, ou o cara que tinha namorado, cada um tava com uma camisa, geralmente era unificada, você não abria o leque para outro lugar, né? O cara... Era restrito, né? Só quem era da Cidade Alta. Da Cidade Alta, né? Mas você teve muitos amigos do lado da Cidade Baixa, vamos botar assim, né? Né? Na parte futebolística, né? Na parte da diversão, geralmente a gente se encontrava os outros lá na coisa, mas quando a gente descia da Cidade Alta era o mesmo pessoal. Tipo, os meninos que a gente foi criado junto. Na verdade, a gente fala de infância, às vezes de quando você nasceu, né? Mas esse pessoal que hoje a gente tem bastante no Mensageiro, né? Inclusive tem esse pessoal que eu citei, estão todos lá, né? E tem o pessoal também do tipo Edmilson, Tereba, Bujão, Suquim, que a gente se conheceu também com 17 anos. 17 anos você ainda é adolescente, né? Sim, jogando junto na seleção, fazem parte da infância também, esse pessoal. Não, com certeza. Eu quis dizer foi assim. Opa! Tomar uma aqui para a garganta já tá seca. Rapaz, quem gosta de uma geladinha é Zé Augusto, aí tem nome, né? Tu é doido. Sempre gostou. Eu até lembrei de uma história, mas eu vou contar mais pra frente. Que o Iamar tava te marcando. Calma que a galera vai saber dessa aí. E aí, Zé, essa história de Cidade Alta e Cidade Baixa, você, cara, mora na Cidade Baixa hoje. Né? Eu tava até te perguntando, eu fiquei curioso. Porque eu sei que você é do Potosí, a vida toda tá jogando na Potosinha. Foi o time... É o seu time do coração, Potosinhas? É o time do coração. Participei de vários times, né? Não, vários não. Na verdade, 3 times com a Potosinhas, né? Mas como eu sou do bairro e a convivência... Na verdade, em termos de futebol, como foi falado no início, que eu fui convocado para a seleção com 17 anos, e aí eu já fui jogar no Juventude. Então, o treino, o trabalho, tudo era centro. Potosí era o quê? Adulto de dormir à noite, que encontrava os amigos. E jogar aquela peladinha no final do dia, né? Porque o tempo todinho era no centro. No centro. Trabalhando, a parte do campeonato era aqui, e aí quando você terminava, na época não tinha energia no estádio, o jogo terminava 4 horas. Era 2 horas e outro 4 horas, né? 4 horas. E a resenha geralmente era no centro, geralmente a gente ganhava, né? O Juventude foi um dos times que
De 87 a 90 foi campeão nessas etapas tudinho, foi perder em 91, né? Que inclusive foi para a ASP. Então as resenhas era tudo. Então, por isso que eu falo em termos de cidade alta, a amizade continua, porque a gente ia na hora das festas e a gente se encontrava o pessoal, né? Uhum. Aí voltando a falar da cidade baixa, que eu falo cidade baixa do centro para cá, Catumbi, Trizidela e tal. Cidade alta é São Luís, São Félix, Potosí, CDI. O que mais tem para lá? São Francisco. São Francisco, bairro importante. Santo Amaro. Santo Amaro, exatamente, a cidade alta. Mas hoje você mora na cidade baixa, que é lá na Trizidela. Como é que foi essa história aí? Você contou para mim como é que foi, mas o pessoal quer saber. Não, na verdade é como eu frisei antes em relação ao... Nos bastidores, não foi? No estudo, né? Eu terminei o segundo grau no cenecista e minha esposa estudou com a gente, né? Como a gente jogava na seleção, e na seleção tinha Prosópio, que era da Trizidela, aí tinha o Riba, né? O Riba, o pessoal chama Riba Beija Bem, né? Rapaz, o Pereba não quis falar não, porque quer Riba Beija Bem, mas enfim, continua. Cara, isso aí vai ficar uma situação que alguém vai ter que chegar aqui e falar porque Riba Beija Bem, mas vamos lá, continua. Justamente. E aí, o point de Balsa era Caraíba, né? Saía de casa, todo mundo já ia para Caraíba, ali era o point, né? E aí eu, no Caraíba, junto com o Prosópio, o Riba... O Prosópio que ele fala, pessoal, não é o finado Neguinho Prosópio, que lendário atacante, eu tenho até uma situação para falar do negócio do 1000 gol dele aqui, que te envolve, tu sabe disso. É o irmão dele, o lateral esquerdo. O lateral esquerdo, que mora em São Paulo hoje, é pastor que hoje. Jogou profissional, pastor hoje e tal. O Prosópio que ele fala é esse. Isso. Aí a gente se encontrava ali se reunia geralmente o pessoal, né, da seleção ali, a turma toda da seleção, e aí nesse dia geralmente tava eu e o Prosópio, e aí como a minha esposa, atriz dela, ela era muito amiga inclusive amiga e parente da esposa do finado Riba, né? E aí nisso eu olhei ela e brincando com o Prosópio, falei, rapaz, eu vou ver se eu me aproximo daquela morena ali. E aí nisso o Prosópio deu um toque nela lá, e aí como a gente estudava junto, inclusive, falando nisso, o nosso eterno, o Dico, que é muito amigo dela, né? Aí até foi o Cupido nessa situação, né? A gente ia para as resenhas ali na praça e eu, doido para me aproximar. Qual praça? A Praça do Mercado aqui, que as festas eram lá, né? As festas eram lá, né? E aí eu pedia pro Dico dançar com ela, né? Minha esposa, né? E eu ia dançar com uma amiga dela. Pra depois... O Dico podia. O Dico podia dançar. O Dico podia, né? Aí depois nós fazia a troca, né? E aí nisso foi indo, e aí deu continuidade. E hoje a gente... eu moro na Trizidela justamente por minha família hoje, ser minha esposa e meus filhos, e tá na Trizidela. E a Trizidela hoje como ela sempre fala, né? Que diz que eu não sou mais cidade alta, eu sou Trizidela. Eu falei para ela, não, aí não dá. Você mora na Trizidela, mas... De corpo. De corpo, mas cidade alta é eterno. É eterno, né? Mas que massa. É assim, a identificação. E hoje em Balsas, o que é que acontece? Que eu vejo muito é que alguns atletas ainda têm essa identificação. Eu sou do bairro tal, e os caras defendem os bairros com unhas e dentes, né? Um exemplo que eu tenho para dar foi agora uma final. São Luís e Barra de Fátima. Onde que eu vi um envolvimento muito, muito grande da torcida do São Luís, tanto assim, antes do jogo, durante o jogo, depois do jogo, os caras realmente jogavam lá. Eu vi até uma postagem do Dudu. Você conhece o Dudu, um zagueiro lá do São Luís? Sei. Conhece. Ele postou assim, bom é ganhar, melhor ainda, ganhar no time do coração. Né? E aí você foi campeão pela Potosiense, jogando pela Potosiense, foi torcedor da Potosiense, jogando pela Potosiense. Potosiense. Só que agora eu quero que... Nós vamos falar aqui, Zé, antes de você falar sobre sua trajetória no futebol, nós vamos conversar, nós vamos anunciar os nossos... Não é nem patrocinadores, é os nossos colaboradores, nossos anunciantes. Né? Nós estamos em nome de Constance Balsas, uma loja de calçados feminino. Tá? Estamos chegando próximo aí ao Dia das Mães. A sua neta é filha da sua filha ou do seu filho? Do meu filho, Hugo. Do seu filho, do Hugo, né? É isso. Então, se você quer presentear a sua esposa, a sua neta, ainda está novinha, né? Mas, enfim, filha. A filha, a sogra,
a sua namorada. Vá na Constância e vá lá e vê que você vai ter as melhores oportunidades em termos de custo-benefício, produto bom, produto de qualidade, bons atendimentos, um bom atendimento, né? Ali pela nossa gerente, pela gerente Renata, pelos vendedores Marcos, a Ruth, tá? Então procure a Constância Balsas quando você quiser dar um presente de qualidade aí. Eu sei que está chegando perto do Dia das Mães, vá lá na Constância Balsas, né? Eu sei que hoje você trabalha com meu amigo Arão. Gente boa demais. Meu compadre Arão da Real Móveis. Tá? É que ele é diferenciado. Diferenciado demais. Já tomei umas com ele. Ele não gosta de beber não, né, Zé? Não, ele... É tranquilo, sossegado, ele bebe por esporte. Né? Bebe por esporte, né? Abraço, meu amigo Arão, um abraço para você, tudo de bom, tamo junto. E também nós estamos em nome de Triunfo Marketing. Zé, quem faz tudo isso aqui acontecer, essas câmeras, essas luzes, esse cenário, é a Triunfo. Então, às vezes o cara tá... Nós tivemos aqui anteriormente o episódio do Rael. O Rael falou do medo que a pessoa tem de aparecer nas câmeras, né? Não sei se você assiste as lives ou segue ele nas redes sociais, o Rael, o cara da resenha. Sim, já vi algumas. Teve agora, nós gravamos um podcast com ele agora, vai passar, já foi transmitido, na verdade, né? E o Rael fala muito dessa situação do medo. Cara, você tem medo ou você tem dúvidas do que fazer para que você alavanque as suas vendas, alavanque a sua empresa, venha procurar aqui o Arley na Triunfo Marketing, que você vai ter aquele atendimento diferenciado, entender as suas necessidades, o seu projeto, para que você consiga alavancar a sua carreira, seja ela no Instagram, nas redes sociais, seja ela nas suas lojas. Então, venha procurar aqui o Arley na Triunfo Marketing, você vai ser bem sucedido, vamos dizer assim, né? Tá bonito aqui, Zé, o cenário? Você gostou? Tá excelente. É profissional mesmo. Né? O homem é profissional. E aquelas caixas ali de cerveja ali, o que você achou delas? Isso aqui, o consumo, eu acho que teve uma participação do Gabriel, né? O Gabriel no evento, então acho que ele ajudou, né? Com certeza, com certeza. E aqui o cenário tudo é lembrando, Zé. Lembrando bola, falando algumas frases que tem na pelada. Eu dando um carrinho ali, ó. A bola passou, você viu, né? Quem tava na frente, eu acho que se não saltou, ele caiu, ele deve estar no médico. Médico. Jogou bola, sabe o que é. Então, Zé, agora eu queria que nós vamos partir pro lado do futebol. Tá? Falamos dos nossos anunciantes aqui agora, nós vamos partir pro futebol. Como é que o Zé começou no futebol? Ele começou ali pelo Flamenguinho, Portuguesa. E agora eu quero que você faça essa introdução aí pra gente entender como é que surgiu o centroavante Zé Augusto, o grande goleador do futebol balsense. Como a gente tinha frisado anteriormente, né? Iniciou essa trajetória de 15 anos, né? O Françolis até lembra, né? Do Flamenguinho, né? Que a nossa participação no estádio, a gente jogava sempre no Potosí, né? A gente perdeu, se eu não me engano, acho que foi 7 ou foi 10 do time aqui, eu acho que o Juventude, inclusive o Juventude que eu joguei, né? Isso, né, quando eu estava com 15 anos, né? Foi um jogo amistoso ou foi campeonato? Um jogo amistoso, né? Entre Potosí e Juventude. Flamenguinho, né? Do Potosí, que era o Flamenguinho que jogava, e o Juventude. E aí o Clóvis, inclusive, sempre participando, né? Que o Clóvis sempre foi envolvido em futebol na parte além do Potosí. Ele fez esse time da Portuguesa. Esse time da Portuguesa é como eu frisei anteriormente em relação aos meus amigos que estudamos junto, né? O Grilo, que a gente chama de Grilo, né? O Magrão, aí tinha o Cícero, tinha o Cícero jogava muita bola. O Cícero jogava, o João Bosco, aí tinha Renato, tinha uma galera que por nome aqui... não vai lembrar de todos, não vai lembrar de todos, mas os caras sabem que jogaram, né? Isso na infância, 17 anos. Como o que eu falei em relação ao Sabará, que foi em casa, me convidou para participar da seleção. E aí eu fui participar da seleção. E aí na semana do trabalho, né, que é a semana do preparativo para o jogo, teve esse episódio do vestiário com o Boca Aberta, né? Titular absoluto. Ele jogava antes, né? Era muito bom. Pessoal, o Boca Aberta que eles estão falando aqui, volta a frisar, é o Machado. Foi um dos grandes centroavantes do futebol balsense, tanto no campo quanto no futsal. E o Machado já estava ali, veterano na seleção balsense, né? Cadeira cativa. Cadeira cativa. E a seleção balsense, você me falou, estava atrás de um centroavante para suprir
Ou fazer uma sombra ali pro Machado, fazer uma sombra, né? Que tava muito acomodado. E aí, né? aí chegou o Zé, né, Zé? Isso, aí eu tive a oportunidade, né? Que, como eu falei, o Machado, o da Silva tava com uma camisa, né, na mão, e aí a 9 segurando, esperando, e a galera toda equipada, o pessoal que era do banco tava só com short e o meião e a chuteira. E ele só distribuía as camisas do pessoal que ia entrar depois, só depois que estava todo mundo equipado, que ele passava a fazer a pré-eleção dos titulares. E então aí o Machado entra no vestiário com uma cerveja, a bolsa da chuteira e uma cerveja na mão, uma latinha, né? Que acho que hoje é... Se olhar o Machado, dificilmente você não vê ele com uma latinha na mão, né? Ficou... E aí nisso, da Silva se chateou com a atitude dele e mandou ele subir, né? Ele estava na arquibancada, mandou ele subir, ele argumentou ainda, mas da Silva não aceitou. Então, aí essa foi o meu início, né? Que ele... O da Silva pegou a camisa e fez como contigo? Jogou, eu tava meio distante, né? O Negão sempre foi meio bruto, né? Aí chegou, jogou a camisa em mim e falou assim, agora mostra que tu sabe aí. Aí nisso ali, já dentro do vestiário mesmo, já comecei a ficar nervoso. Aí botei a camisa, já estava com short, já estava com... Aí, estádio lotado. Estádio lotado. Aqui, me aqueci. Quando eu entrei, falando de cidade alta, né? Quando eu entrei, que você entra de costas, quando você vira para cantar o hino nacional, que eu olhei a galera toda lá aí. Emoção, né? E aí, beleza. Jogo em si, vamos lá, cantamos o hino nacional. Iniciar o jogo, era Copão do Sul do Maranhão, Imperatriz, muito forte. Contra o Imperatriz. Imperatriz, muito forte. E nisso... Foi se desenvolvendo a partida, levei logo uma pressão do zagueiro. O zagueiro chegou em mim, falou que ali não era para mim, que ele ia quebrar minha perna, que ia me machucar. E eu achei que era só pressão. Na primeira bola que eu fui dividir com ele lá, ele me chutou, eu com bola e tudo. Eu falei, rapaz, o cara tá falando a verdade aqui, eu vou ter que me esquivar dele. E ainda a movimentação do jogo... Ele ainda me deu umas 2 pancadas e aí eu já era torcendo que o jogo acabasse, né? Pra ver se... Mas isso ainda era o primeiro tempo. Isso, primeiro tempo. E aí na movimentação de, cara, não joguei porra nenhuma, desculpa da palavra, né? O cara vai me tirar, o da Silva vai me tirar. Esse jogo não tá pra mim, não. Então, beleza. Terminou o primeiro tempo, o da Silva sempre faz aquela resenha no meio do campo. Aí criticando a galera que elogia quem jogou e critica quem não jogou, né? Porque o da Silva não gostava que ia por vestiário. Ele não gostava que fosse por vestiário, né? Geralmente ele... Ficava ali no campo o pessoal mesmo. na roda, ele ficava no meio. E aí ele ia... Coveiro. Ele saía xingando os caras. Por que coveiro? Um cara que enterra, né? Qual que era os outros apelidos? Aí ele... Não, aí nessa parte aí ele ficava só criticando. Quando ele chegou em mim, aí ele falou assim, tu tá pensando que tu vai sair? Aí eu olhei pra ele assim, ele disse, tu vai morrer bem dentro. O cara vai te matar. Eu não vou te tirar, não. Aí nisso, o jogo iniciou, eu vi, cara, agora eu vou ter que fugir do cara, então vou dar nele também, né? Aí, o jogo muito violento, o jogo contra o Imperatriz, minha experiência inicial em 87, um jogo muito duro. Aí, numa sorte, né? O Nego Mauro hoje, cara que eu sempre prezei como meio campo, craque. Acho que até hoje, né? A gente brinca, hoje o nego tem 60 e poucos anos. E ainda joga uma bola do caralho ainda. Mora onde hoje? Mora em Goiânia. Mora em Goiânia. Ele faz parte desse jogo das estrelas, né? Ele veio na primeira edição. Tá vendo se consegue vir nas outras, né? E aí ele me olhou, eu muito rápido, magro na época. E aí ele lançou a bola para mim e eu fui. O goleiro percebeu que eu ia chegar primeiro do que ele, né? E saiu do gol. Só que quando o goleiro deu o soco para acertar a bola, eu acertei a bola, eu cabecei a bola antes, ele me acertou. E aí a gente empatou o jogo. E dali foi o final de carreira do nosso Machado Boca Aberta. E assim, o Machado ele dominou muito tempo a seleção balsense, né? Muitos anos. Como centroavante. A gente até postou fotos já nas redes sociais aí do Machado realmente sendo camisa 9 da seleção balsense, né? E aí, isso foi só estreia na seleção balsense. E nos clubes? Porque antigamente, pessoal, em Balsas existia assim... Cara, até pra trás aí tem um tal de Cobreloa, tem um Botafogo, Cascavel Botafogo, falei, Palmeiras lá na atriz dela, que era do Elodoro Souza, né? Isso. Assim, aí foi modificando. No tempo do Zé Augusto, isso aí eu não vivi o seu começo, mas eu pesquisando eu fiquei sabendo que existia, né? Juventude,
Asp, Cajueirense, Colorado, Arsenal, Potosiense, quem mais é? Tiradentes, Cruzeiro. Né? A gente estava até falando dos jogadores históricos desses times, né? A gente estava até falando do ataque ali que tinha do Tiradentes, que era o Aldair, o Aldair e o Nego Ilha, cara. Cara, era diferenciado. Diferenciado. Você pegava. A gente chama assim de Nego Ilha porque todo mundo chamava, né? Hoje isso não é discriminação. Não, né? não. Isso é o carinho que o cara tem pelo cara, né? Exatamente. E aí você começou no Juventude. Juventude. Nesse período que eu fui convidado para a seleção, e aí eu recebi o convite do Antônio Brilhante, né? Que os caras chamam da Mulica, né? Antônio da Mulica. Ele me convidou porque Juventude já tinha uma base, né? Aí ele me convidou e eu fui. Então, joguei de 87 a 91 no Juventude, né? Quer dizer que o Tony Brilhante, que é o Tony da Molica, que era o dirigente? Ele fazia parte, porque na verdade o dirigente era o Tenente Dejaí. O Tenente Dejaí era o capitão da junta militar, né? Que é onde você fazia a reservista, e o Tony trabalhava com ele, né? Então ele já tinha... Eles procuravam, sabia que o cara tinha uma habilidadezinha, né? Vamos trazer logo pra cá. E aí nisso Aí tu foi fazer o teu alistamento, teu reservista, isso, e o 17, Tony aproveitou. E aí aproveitou, já me convidou. O Tony é mais velho que você? Já, ele é mais velho, Aí ele já assinei a reservista e já assinei o contrato lá com o Juventude, né? Aí joguei nesse período todo, né? De 87 a 90. Fomos campeão, né? E em 91 a gente perdeu para o Asp, né? Que foi um time montado no ano anterior, né? Que é o time que o Pereba comentou aqui, né? Era. Que eles foram campeão invicto. Isso, era. Só que teve uma polêmica nessa final aí, não teve? Teve. O pessoal... O Pereba não contou aqui, não. Mas ele automaticamente ele não ia contar isso, né? Porque ele desfavorecia, né, o título, né? Mas favorecia porque o campeonato foi feito, né? Inicialmente. Não foi, quando o time chega numa final é porque ele já fez um trabalho anterior para chegar lá, né? E aí, como o Juventude já era um time que não perdia, e aí disseram que o juiz deram o terreno, E aí, nisso, o Chiquinho, né? O Chiquinho... O Chiquinho do Saai, final do Chiquinho, né? Isso, jogava na ASP, né? Ele trabalhava na época também na ASP, na prefeitura. E a ASP era o time da prefeitura, né? E aí, então, o árbitro pediu que o Chiquinho, muito bom, o cara sempre foi bom de bola. E aí o nosso zagueiro era Edmilson, né? E aí ele pegou e... Outro excelente, né? Que ele é diferenciado sempre, né? E aí ele partiu para cima do Edmilson, deu tapa na bola, o Edmilson foi para cima, ele se jogou. Aí o juiz pênalti. Aí nessa situação do pênalti, quando o juiz pegou a bola e botou na marca do pênalti, o Edmilson chutou para fora, ele expulsou. Ele colocou de novo, eu chutei. E aí nessa sequência foi 5 expulsos, né? Foi eu, Franço Ulisses. Foi cinco jogadores expulsos na final expulsos. Do primeiro jogo. No Balsente de 92. De 91. 91. Aí foi expulso Edmilson, eu, Franço Ulisses, o Negomar e o Rosildo, que era o goleiro que estava no banco. Ele entrou e, desesperado, agrediu xingando. Então, como eu te falei, o nosso time era do Juventude, ele era a galera muito boa, mas não tinha uma quantidade ampla de atleta, né? E como você perde 5 titulares, então perdeu um zagueiro, pegamos 2 laterais, que o Franço Ulisses era lateral direito e o Negomar lateral esquerdo, e um atacante, né? Aí a gente achou por bem, assim, isso não é coisa que se deva fazer, né? No futebol acho que não... Hoje acho que não acontece, né? Mas inclusive fomos punidos por essa situação, a gente resolveu não entrar em campo. Então, no segundo jogo, né? No segundo jogo. Aí a ASP foi campeã, né? Por mérito, né? Porque ali a gente não entrou porque achamos que fomos garfados, né, no primeiro jogo. E aí, na sequência disso aí, o ASP foi campeão, o Juventude foi punido, pegou um ano de punição, a instituição do Juventude, né, os atletas ficaram liberados, e a gente foi alguns foram para alguns para o Cruzeiro, Cajueirense, e eu fui para a ASP, né. Aí joguei em 92, inclusive campeão também, em 92 com a ASP, artilheiro. E aí eu tinha feito uma promessa pro Cláudio, o Cláudio sempre me cobrava, pô, Zé Augusto, tomara que não Potosí e tal, e tu não vai jogar com a gente. Tu era Cidade Alta. Cidade Alta. Aí o cara,
Eu vou ter que jogar. Inclusive, é aquele detalhe que eu te falei, né? Recebi uma proposta do Cruzeiro. Aí não aceitei, já tinha dado minha palavra pro Clóvis. E aí... Como é que foi a pressão para jogar no Cruzeiro? Pode contar? Doutor Rubens, né? Ele chegou lá na loja, eu estava sentado e ele passou direto, foi falar com o gerente, né? Que é o Batista, né? Batista. Grande zagueirão. E aí ele falou com o Batista não, falou, não, conversa com o homem lá, se ele aceitar, beleza. Aí eu não posso intervir, né, nessa situação, ele que decide. E aí ele sentou comigo lá e me perguntou se eu poderia jogar no Cruzeiro. Me fez umas ofertas, né? E aí eu falei para ele que não, que eu já tinha me palavrado com o Clóvis, né? E eu não podia, que já fazia um tempo. E ele pegou e disse, não, pai, quem é Clóvis, rapaz, para mim e tal. Falei, não é a situação de quem é Clóvis para você, né? É que eu dei minha palavra e eu vou ter que cumprir, né? Aí falou, também ele saiu normal, fui lá, saí da loja, já fui direto no supermercado, o Clóvis, supermercado Santos. Já pedi logo para Clóvis, dá minha ficha aí, que eu tenho que assinar logo, eu tô levando muita pressão. Eu assinei até numa ficha do Mamadeira, a ficha, o Clóvis selecionava as fichas, né? Para o jogador ir lá e assinar, e aí ele fez uma outra, eu assinei, e aí em 93, Potosiense, campeão, né, artilheiro novamente, e aí em 94 a gente saiu do campeonato invicto, né? Acho que foi o Cruzeiro, em 94 foi campeão, e em 95 foi o jogo contra o Tiradentes, né? Que aí a gente foi campeão novamente com um gol meu no finalzinho, já no segundo tempo da prorrogação. Esse gol. Tomar um golezinho? Antes de esquentar. De falar, eu tô vendo que você tá triscando um pouco nessa cerveja aí. O Gabriel Ventão, ele bebeu mais do que falou aqui. Eu acho que ele secava logo para poder dar uma continuidade, né? Para não ficar, porque ele não queria bicar, né? Mais ou menos isso aí. Fala um detalhe desse gol pra gente, contra a Potosiense, no ano de 93. 93. Não, 95. 95. Potosiense e Tiradentes. E Tiradentes na final. No jogo em si, o jogo muito duro. O time da Tiradentes era diferenciado. Como a gente frisou anteriormente, as equipes que tinham no Campeonato Balsense, era difícil o cara jogar com elas. Era tudo competitivo, né? E aí, quando chegou os dois melhores, né? Os dois Potosiense e Tiradentes, e aí o jogo em si, primeiro tempo, à frente, eu e Mamadeira, né? A gente sempre, desde 93, a gente jogava na frente, eu jogava, o Clóvis jogava 4-4-2, né? E aí, primeiro tempo, 0-0, segundo tempo, 0-0, aí tem a prorrogação, né? De 15. 0-0, aí no segundo tempo da prorrogação, já com uns mais ou menos 4 a 5 minutos do segundo tempo, o Clóvis chama uma Mamadeira, né? Aí coloca o Chiquinho, né? O eterno Chiquinho, né? E o Mamadeira se chateou, né? Com essa substituição, né? Que realmente o cara que tá jogando numa final, ele não quer sair, né? Mas aí o Clóvis achou por bem trocar, né? E aí a troca deu certo, né? A gente já jogava muito tempo junto, eu e o Chiquinho. A gente já tinha um conhecimento, né, de um com o outro. E aí o Clóvis colocou numa jogada, o passe do nosso meio foi errado. E eu ia retornando e o lateral direito do time adversário, do Tiradentes, pegou a bola, o Chiquinho pressionou e ganhou a bola. Nesse retorno, eu olhei, quando o Chiquinho ganhou a bola, eu olhei ele, né? Que a gente conversava muito só de olhar, né? Só de olhar. Uhum. Casal então, 20. Justamente. Aí quando eu olhei, eu pedi a bola no chão, que geralmente ele botava no alto, né? Que eu cabeceava muito bem. E eu pedi no chão. E ele tocou. Quando eu dominei a bola já tirou o zagueiro, né? Que estava marcando. Quando eu dominei, já fui tirando o zagueiro. E aí então ficou eu e o goleiro. Quando eu olhei, o Possi tinha saído do gol. O goleiro era o Possi, né? Meu amigo. E aí eu digo, agora. Então parti para cima. Quando ele foi baixando para pegar a bola, eu dei um bico. Triscou no bico da chuteira e a bola entrou chorando no cantinho. Aí só alegria. E aí, Zé, você fala de títulos, né? Independente de títulos ou não, existe toda uma resenha pós-jogo, uma comemoração. E eu conversando contigo esses dias lá no Mensageiro, tal, aquela coisa toda. Como é que era as comemorações naquele tempo, assim? Hoje a gente vai para um barzinho e tal, toma uma, depois vai para o pagode. Eu sei que naquele tempo era diferente. Tanto que o ritmo musical de vocês era um outro. Era o flashback.
Flashback, né? Flashback. Hoje é um pagodinho, tal, a galera vai ali escutar ali o Babu. Justamente. Né? Ou ele vai para beber, ou então a gente bota ali no som, na JBL, um pagode e fica escutando, né? E nesse tempo, como que era a resenha pós-jogo? Depois de um título, depois de uma comemoração, de uma vitória, por exemplo. Era Califórnia? Como é que era esse negócio aí? Geralmente a gente, quando finalizava a partida, né? A gente ia... Inicialmente, né, porque no só do jogo, naquela alegria, a gente ia para casa de Clóvis, supermercado Clóvis, ele reunia o pessoal, e ali o nego já ia para casa, tomava um banho, Califórnia, o ponte da cidade, né? Ia tanto o time vencedor quanto o time perdedor. Era, porque era a galera, como a gente tava falando, inclusive o William, ele tinha um apelido de Chapolin Colorado, né? Porque ele gostava muito do vermelho, ele botava uma calça vermelha, uma camisa vermelha. O atacante do Tiradentes? O William, justamente. O William, ele chamava ele, o apelido dele na seleção. Nego William, chamava ele Chapolin Colorado. E aí juntava essa galera lá. E ali, o flashback, como você tá falando, né? A gente tinha uma galera que disputava lá depois do jogo, lá comemorando. Aí os caras curtiam muito disputar, porque na época tinha dança, né? Coreografia de dança, uns caras disputaram. E a gente, inclusive, tinha um pioneiro, né? Um chefe de dança lá na Cidade Alta, né? Quem era? O Veinho, ele tinha uma dupla, né? O Veinho e o Roosevelt. Não. O Veinho era horrível. O Veinho, ele tinha uma dupla, ele e Roosevelt, né? Que é o sobrinho de final da Holanda. Mas aí o Veinho terminou, o Roosevelt foi parando e o Veinho hoje continua. Teve agora o aniversário do Volta lá no Colorado e o Veinho, ele deu uma aula de dance, até dancei com ele, acho que alguém gravou a minha participação com o Veinho. Mas beleza, continua. Aí Califórnia e tal, aí tem umas resenhas aí. Conta, rapaz, conta. Califórnia. E aí, em termos de resenha de dança, eu vou colocar nosso amigo Prosópio, pastor, né? Que aí tinha uma galera. Essa galera já é a galera mais que unificava a seleção com o clube, aí os caras jogavam. A seleção existia o campeonato. Então, quando o cara se unia, os mesmos jogadores do clube e da seleção, e aí a gente tinha os patrocinadores do Prosópio, né? Que era o Pereba e o Bujão, né? Era o financiador da dança no Prosópio. E na Cidade Alta era o Veinho, né? E tinha um concurso de dança na Califórnia nesse dia. O cara estava se divertindo, né? Um título. E aí um concurso de dança, o Veinho sempre mandando. Tinha uma galera também da Trizidela que dançava muito. E aí nisso o Tereba teve a ideia, né? Que era valendo uma caixa de cerveja, né? E um Lite Campari, e o Tereba teve a ideia de colocar o Prosópio para disputar com o Veinho, né? O Prosópio inicialmente não quis participar, né? Com medo de Veinho, mas o Tereba disse não. Porque o Veinho era o rei. O Veinho era o rei. E aí o Tereba disse, não, pai, então aqui é aplauso, não é dança não. Aqui é aplauso, quem tiver mais aplauso é que ganha. Tá? Isso falando pro Prosópio, né? Então eles iniciaram lá a dança. O Prosópio ali, o Prosópio sabia dançar, né? Só que o Veinho no jogo, com medo do Veinho. Só que o Veinho era maestro, né? E aí terminou pelo grito, né? O cara, fulano. Veinho, Prosópio. Então ficaram os dois na final, né? E aí o Tereba disse, agora tu tem que fazer alguma coisa, que essa cerveja nós temos que beber. Então vamos lá. E aí botaram os dois. Aí começaram a dançar. O Prosópio viu que estava perdendo, ele tirou logo a camisa. Jogou pro Bujão. O Bujão era o roupeiro do Prosópio na festa. Aí o Bujão segurou a camisa do Prosópio. E aí o Veinho também tirou, né? E aí continuou a disputa. O Prosópio viu que ia perder, então ele arrancou as calças. Ficou de cueca na festa, lotado de gente. O Veinho ficou com vergonha de tirar, e aí, então o Prosópio foi campeão na dança lá. Então nós tomamos essa cerveja e esse Campari lá desse dia. Certo. Cara, umas resenhas assim. Opa, pode molhar o bico aí. Pode ficar à vontade. Tem mais aqui. Se você quiser, ficar à vontade. Eu sei que você gosta de molhar o bico, dessa águazinha batizada aí. Você gosta. Desce suave. Desce, né, Zé? Desce. E aí, Zé, você falando aí do título da seleção, do título seu, os títulos seus com Juventude, com a Potoziense, com a ASP, com a Potoziense, né? E na seleção você jogou por quantos anos, Zé? 15 anos. 15 anos? Eu parei com 33, né? Minha última participação. Eu comecei com 17, né?
muito competitiva naquela época, era prazeroso. É muito acirrado, Zé, a disputa? A disputa é tanto o Campeonato Balsense, como eu falei, que os times, você iniciava a competição, o campeonato, era bem organizado. Começava em março e terminava em dezembro, né, Zé? Isso, era bem organizado. O campeonato era feito todos no estádio, então era lotado. Era os jogos, como a gente frisou anteriormente, os jogos eram às 14 e às 16, né? Eu estava conversando com o Marinho, te interrompendo o teu raciocínio, desculpa. Eu conversando com o Marinho falava assim, Marinho e o Veinho, inclusive, lá no Mensageiro, dia desse aí atrás, que o pessoal, eles se uniam às caravanas. Catumbi, Trizidela, Potosí, Cajueiro, São Félix, iam nos caminhões, nos pau de arara, né? Açucena, né? Que era Arsenal, para ir pro estádio, não é isso? No estádio. Lá, quando tu chegava, a gente geralmente, quando você ia jogar preliminar, que era nas 14 horas, você tinha que chegar, no caso, 1h30, né? Que teria 1h, 1h30, que tem que aquecer, se vestir, né? Vestir, ter a preleção. E aí, quando tu chegava, já estava lotado. O pessoal acho que saía do almoço já se organizava, porque era bem organizado. O cara se unia no local para o carro pegar, e aí às vezes o carro vinha, trazia, voltava a pegar uma outra galera. E aí nisso, porque o campeonato, quando ele é competitivo, e com futebol de qualidade, que na época era muito bom, era tão tanto que na época dava para fazer 2 seleções. Tinha a seleção e tinha uns caras que estavam fora que era outra seleção. Então, era isso porque tinha um campeonato. Porque para você fazer uma seleção boa, tem que ter um campeonato competitivo. Que ali é onde os atletas mostram que pode ser convocado, né? E aí, naquela época, era horrível. É como... Se perdesse um treino, o cara tava lá... Ali o treino da seleção, como naquele período, cada time tinha seu campo. Nos bairros, né? Cajueiro tinha o campo dele, São Félix tinha o campo dele, a gente treinava no Vai Torô? No Cobra Verde. No Cobra Verde. Cobra Verde. Mas você jogou no Vai Torô, né? Já, ali foi um dos melhores campos. Vai Torô e Puçá, acho que foi um dos melhores campos que deu. Vai Torô era diferenciado. Era a grama de areia. A grama de areia. Era a grama de areia que a gente chamava. Graças a Deus eu falo que eu ainda peguei o tempo do Vai Torô. Ainda brinquei no Vai Torô ainda. Ali era... Por isso que eu tive... Fala aí pra gente onde que é o Vai Torô hoje. O Vai Torô hoje é aqui no bairro São Félix. Tu sai do... Na BR, né? Do lado da BR. Do lado da BR ali, perto da antiga Industrial Santa ali. Bem atrás. Era o campo ali. Naquela época o pessoal começava às 7 horas, né? No trabalho e saía às 5, né? Aí o cara já saía direto tinha nego que já levava a chuteira, porque... O Vai Torô era tão competitivo que era desafiado de 11. E hoje a gente brinca. Então, tu tinha que chegar no horário para poder jogar um pouco. Porque lá os caras começavam cedo, 4h30. Tinha uns caras que não trabalhavam, já chegava 4h30. Então, já iam se organizando. Às vezes o cara tirava o cara no serviço. Eu tiro fulano. O cara ainda tava no trabalho ainda. Antecipava chegar. Augusto. Aí o cara disse, cadê ele? Senão tá vindo ali, ó. Tu olha ali e tal. O cara vinha lá no... Era show demais, não. Aí o cara disse, não, mas ele não tá aqui, não. Olha ele ali. Aí o cara vinha lá, tipo assim, eu tava ali perto do Santo Amaro, o cara me enxergava lá, que não tinha muita residência. E aí, olha lá, eu tiro o Zé Augusto. Não, cadê ele aqui? Não, lá vem ele ali. Era assim, aí eu tiro o fulano, eu tiro o mamadeiro. Aí o cara tirava o cara, às vezes, na cara dele. Mas disse que o melhor jogador do Vai Torô era o Cotovelo de Cutia, rapaz. Como é o nome dele? O Zé Souto. O Zé Souto era ótimo. Vou tomar mais uma pra falar de Zé Souto aqui, pra finalizar aqui. Ó. Fala essa resenha do Zé Souto, que era o rei do Vai Torô, o Zé Souto. O Zé Souto era conheço o Zé Souto há muito tempo. Mora em Santo Amaro, né? Zé Souto, um abraço pra você, meu amigo. Você é um cara especial. Toda vez que eu tô na beira de campo, que eu vejo o Zé Souto, eu faço questão, eu tenho prazer de conversar com ele. Que ele é um cara, além de ser crítico, ele se acha muito bom de bola. Não é? Ele fala, não, porque se eu estivesse dentro do campo aí, eu fazia isso, eu faria aquilo e tal. É o cara que que ele gosta mesmo de cruzar a bola. Se tu tiver 1 metro dele, ele manda tu sair pra ele poder te dar a bola. Ele não te dá a bola pertinho, não. É porque ele bate bem na bola. Ele não aceita dar um passe de 1 metro, 2 metros, não. Tu tem que se afastar no mínimo uns 50 metros pra ele poder lançar, porque senão ele acha que o passe dele não é correto.
E na época do Vaitoru, o Zé Souto era o cara que tinha tudo. Era o Zé Souto que levava as bolas, era o Zé Souto que levava o apito. E às vezes ele... O dono da bola, o dono do apito, pode ficar de fora, não. Pode não. Aí às vezes ele dividia e tinha que ficar fora, né? A gente chamava ele de treinador, né? Não, Zé Souto, tu divide, tu fica fora aí e tal. E aí o Zé Souto sempre foi um cara que gostou muito do futebol e naquela época era ele que iniciava e fazia tudo mesmo em relação a gente. Brincou até no Santo Amaro, ele tinha um campinho, era resenha direto, discutia, porque ele era aquele jogador que botava o meião do Flamengo, né? Que antigamente o pessoal já sabia. Cara. Ele é flamenguista. O meião já em cima, o cara... o jogo era 5 horas, quando dava 3 horas, o Zé Souto estava equipado na casa dele lá, com as bolas, ele morava no Santo Amaro. Acho que ainda mora no Santo Amaro, ele já estava equipado. O cara era o primeiro que chegava lá. O jogo começava 4 horas, 3 horas ele estava lá. E ainda terminava, quando ia jogar, era 6 horas, estava fechando. Mas diz que quem acabou com o Vaitoru foi ele? O comentário diz que ele ficou tão indignado, né, de tanto patrocinar o futebol e jogar pouco, né? Que acho que meteu um trator lá e aí acabou com o campo. A galera fala isso, né? Na verdade, o Zé Souto ele deve ter feito mesmo isso aí. Passou a máquina, né? Passou a máquina e acabou. E aí, eu conversando com o Veinho, Zé Augusto, Veinho, Marinho, esse dia pra trás, eles disseram que tinha um torneio muito bom lá no Vaitoru, né? Inclusive o Matheus colocava time, né? O Matheus. Mas essa história eu vou deixar para os dois. Mas tu participou? Eu jogava no time do... Ali era o seguinte, o Costinha fazia um time, o Matheus fazia outro, e geralmente você recebia convite de ambos, né? Aí você que decidia, né? Mas aí que era apostado, né? O Costinha fazia um jogo apostado, lá automaticamente para consumir no restaurante dele, né? E aí era... O Matheus jogava, o Matheus era bom de bola. Então ele ganhava de todo jeito, Costinha. Ele não queria perder porque ele tem que pagar, né? E aí então ele sabendo que o Matheus na época estava... Era bom de bola o Matheus? O Matheus era bom de bola, o Paulo. Os dois jogavam muito bem. É mesmo? O supermercado dele agora aqui, onde é o Ponto Max, né? Eles iniciaram ali, né? E aí nessa época ele sempre foi um cara que gostou da bola, patrocinou muito tempo. Desde quando ele fez o IP ali, ele patrocinava a gente. Esses dias eu estava olhando uma foto do Ned, né? Que a gente sempre cobra a foto do Ned, né? Que ele fala que foi bom de bola. Mas Ned My Life. Ned My Life. A gente fala, pô, mostra aí, velho. Naquela época não tinha máquina, não tinha nada, não tirava foto. Não. Mas ele mostrou. Aí ele tá mostrando agora. Tanto que foi postado no podcast Clube da Resenha, foi postado a foto dele no Colorado. E o seu Antenor colocou falando. Tu lembra aquela foto lá? Tinha um patrocínio lá, Matheus, né? Cara, eu não reparei. Confesso que eu não reparei no patrocínio da camisa. Justamente. Era o Matheus que patrocinava. O Matheus patrocinava quase todos os times aqui. Aí depois foi desistindo do futebol. Teve muita... Esse coisa de patrocínio aqui, o cara tem que ser... O cara que pega o patrocínio, ele tem que ser muito... Ele tem que investir geralmente o patrocínio no futebol, né? E aí eu acho que ele... Aí foi deixar também muito compromisso, né? Você coloca outras pessoas na direção, o cara já tem outro... Já está viajando, já tem bastante... Muito compromisso, né? Então aí ele coloca outras pessoas, e às vezes outras pessoas que assumem... Não gosta de bola. Não gosta, aí termina... E o Paulo era bom de bola? O Paulo era. Eu fui campeão com o Paulo. O Paulo era jogador do Colorado. Volante, né? Volante, carequinha. Eu joguei com ele, como eu te falei, do jogo que a gente fez na BB antigamente, os caras não aceitavam o jogador. O campeonato era 30, mas os caras não aceitavam o cara de 30, aceitavam só acima de 35, né? E aí a gente jogou e fomos campeão lá. E o Paulo participou do time da VEB, né? O Bilirio era treinador, né? A gente, um timaço, era Nego, Paulo, Mamadeira, eu, tinha uma galera boa. Então você jogou com muita gente boa, cara. Graças a Deus. Muita gente boa. Né? E assim, até no final da sua carreira que eu acompanhei, joguei contra você, tava até te falando aqui nos bastidores, no Copão dos Bairros de 2007, né? Você pelo Mensageiro, eu tava pelo Centro, Guarani contra Mensageiro, né? Monta uma seleção pra mim. Você tem coragem de montar uma seleção? Rapaz, a trajetória é tão longa, cara, que com tantos caras bons de bola que para você montar uma seleção então, vai deixar alguém de fora, né? Então calma aí. Pensa que eu vou falar dos nossos anunciantes. Fica à vontade, então. A gente tem que vender o peixe do povo, né? Claro. Tá? Então nós estamos aqui em nome de Constância e Balsas, uma franquia com mais de 20 anos de mercado, são mais de 300 lojas pelo Brasil, tá, Zé? Você que está pensando e que vai e quer presentear aquela sua pessoa amada no Dia das Mães, as mães,
a sua esposa, filha, neta, né? Então, assim, vá na Constância, procure a gerente da Constância, a Renata, procure os vendedores, o Marcos e a Ruth, e você vai ter aquele presente de qualidade. O Ventão teve aqui, no episódio dele, ele falou, Zé, que mandou um recado para a patroa, ele chamou de patroa, a dona Samara, estava lá na Constância, e incentivou o povo a ir lá comprar. Então, não, Zé, tem que ir lá comprar esse presente, né? Um calçado, uma bolsa, né? Constância... Calçados, Constância e balsas. Pois é, mulher, ó. Hoje aqui no podcast, né, com o Daniel, visite Constância Calçado, o endereço, porque tem que saber, né, o endereço para poder a mulher ir direto, né? Marqueteiro, endereço. Avenida Doutor José Bernardino, em frente à antiga esquina do Shopping, Zé. Ali, aquela rotatória do estádio, subindo para BR, lá pro Mix lá em cima. Você vai subir ali. Eu vou até fazer um mexão aqui de graça, aqui da Papaiol, né? Ali perto da Paiol, perto da Coach, né? Ah, pois é, mulher. O Pereba sempre caminha cedo. Faz a caminhadinha dele. Já tem o crescimento. Ele, mas o Del Sol, grande zagueiro que te marcou, rapaz, eu fiquei sabendo que o Del Sol marcou. O Del Sol tem uma história muito show do Del Sol, mas primeiro vamos no patrocínio, depois a gente conta. Vamos falar do nosso anunciante, que é quem paga a gente, né? Constância Calçado, ó, mulher, Constância Calçado. E Avenida Doutor José Bernardino. Doutor José Bernardino. Em frente à antiga esquina do Shopping. E estamos também em nome de Triunfo Marketing, do nosso amigo Arley. Zé, você que é um cara que jogou nas antigas e tal, às vezes não tem um nome hoje falado na mídia, procure lá o Arley. Procure o Arley aqui na Triunfo. Né? Tá ali, olha, tá editando ali vídeo. Olha pra cá, Arley. Tá aqui e tal, tá editando os vídeos. E é quem gerou tudo isso aqui pra gente foi a Triunfo Marketing. Bacana, não é, Zé, isso aqui? Bonito. Bem projetado, né? Então, assim, muito inteligente. Exato. Né? Fala com o Arão, rapaz. Para o Arão procurar o homem aqui, para ele alavancar as vendas do Arão, tem que procurar o homem aqui, como fala, fazer todo o merchan, toda a estratégia de vendas. Eu sei que você é vendedor, mas com o auxílio do digital fica bom, não fica não? Hoje é fundamental. Hoje eu trabalho de qualquer local, principalmente na área de venda. O digital é fundamental. Hoje a gente trabalha muito hoje no celular. E para isso você tem que se especializar, né? Tem que ter informação de quem sabe, né? Para poder ter um trabalho bacana. Quem sabe disso, Zé, é a Triunfo Marketing. Triunfo Marketing, justamente. E até, Zé, se a pessoa, o Rael teve aqui e falou tal, dos medos dele, da situação. Cara, às vezes você tá com vontade de criar um podcast de alguma situação, de algum tipo de tema, ou quer alavancar suas vendas nas redes sociais, quer melhorar sua página de YouTube, de Instagram, procura Triunfo. Tá aqui esperando você. Venha, procura o Arley. E depois do nosso anunciante, todo esse marketing aqui, que esse rapaz aqui deu uma aula de marketing para nós aqui agora. Que coisa boa, viu? Aula, né? Muita aula com o professor Arão, né? Justamente, é um trabalho. Começou lá na Credinorte com o Riba. E agora Batista. Riba Batista. E agora com o professor Arão, da Real Móveis. Manda um abraço pro meu compadre. Arão, aquele abraço. Zé, a bola é sua. Faça sua seleção aí. A seleção dos melhores, não de clube. Da seleção. Monte a seleção para nós. Seleção Balsense aí. Né? Daniel. Eu vou tomar um golezinho aqui. Fica à vontade. Daniel, hoje fazer uma seleção do pessoal que eu joguei, a seleção de balsa na época, se torna fácil pela qualidade do pessoal, né? E difícil porque era muita gente, né? Era muita gente. E eu joguei com... Graças a Deus, as seleções e os times que eu passei, eu tive o privilégio de jogar com pessoas que são grandes jogadores, né? Então, isso facilita até para você ser campeão na sua trajetória, né? Então, eu vou o seguinte, né? Eu vou no goleiro, eu vou escalar meu amigo Tanja, né? Hoje, Tanja do Brega, né? Cantor. Inclusive, eu vou aproveitar, Zé. Ele já está convidado para participar aqui. Vai ter o episódio do Tanja, vai ter do Jesuíno, tá? Pra gente chegar nesse goleiro mais novos agora. Novos assim, que eu digo assim, Feli, Wagner, essa galera aí. Certo. E o Jesuíno e o Tanja representam essa pessoal da mais da velha guarda. Certo. E aí, falando em seleção, né? Tanja, né? Falando em clube, eu vou... Não, em clube não, seleção. Seleção, né? Seleção, então, Tanja. Tanja, né? A zaga eu vou nos meus dois
colega de bola de muitos anos, colega de futebol, né? Edmilson diferenciado e Santini, né? Gaúcho bruto. Gaúcho batia? Rapaz, o Gaúcho, ele... Ou só futucava no tornozelo? O Gaúcho, o centroavante tinha que ficar mais ou menos uns 3 metros dele, porque se encostasse nele, ele estava batendo. É porque, geralmente, como o cara fala, né? Eu acho que até o Ronaldo Fernando falou que naquela época não tinha câmera. Então, o juiz estava olhando a bola, o cara estava te dando cutucada. E o Santinho, o Giovanni era isso? O Santini tinha essa mania, né? Quem era melhor, Santini ou Kiko? Eu acho Santini. Santini, Então, Edmilson Santini. Edmilson Santini, né? Lateral direito, meu amigo vascaíno, Franço Liss, né? Vulgo pé de bolota, né? Que o pessoal chama, né? Pé de anjo. Pé de anjo, né? Na lateral esquerda, o Prosópio, né? Esse, o pastor, que hoje está em São Paulo, né? Que vai vir aí para a festa do Jogo das Estrelas. O Jogo das Estrelas é em julho, né? É julho, de 26, pessoal, né? Em julho, em Balsas, já é qual? É a 4ª edição. Quarta edição, vai ser agora a 4ª edição. Agora julho, justamente. 4ª edição do Jogo das Estrelas, que são caras que jogaram com Edmilson, tempo de Edmilson, a seleção balsense das antigas, né? E todo mês de julho tá tendo esse jogo. E o podcast Clube da Resenha vai estar lá cobrindo esse evento, viu? Com certeza. E aí vamos pro... Já foi... Então deixa eu recapitular. Tanja, Franço Liss. Pé de anjo, Franço Liss. Prosópio na lateral esquerda, Edmilson e Santini. E Santini. Na cabeça de área, hoje, eu vou colocar no... Porque era... o meio de campo é difícil, né? É difícil, cara. Eu iniciei com o pessoal e finalizei com outros. Assim, tem Bujão, tem Sarará, tem... Mas na cabeça de área mesmo, eu vou com o Bujão. Né? Bujão, ele... Jogava muito pra você botar ele na sua seleção, viu? Ele é muito firme na cabeça de área. Tá sabendo que ele vai vir aqui, Zé? Pois é, rapaz. Tá sabendo ou não? Tá sabendo agora? Eu tô sabendo agora. Não, aí eu perguntei pro Bujão, o que é que tu gosta de... Bebe um gole. Você tá sem beber um. O rapaz ia esquentar novamente. Rapaz, não esquenta, rapaz, cerveja. Rapaz, quando tu fala em seleção, porque você trabalha tantamente, porque a quantidade de qualidade é muito grande, pra você selecionar que tu esquece até de tomar uma. Pois toma aí que eu vou lhe falar do Bujão já, pra não atrapalhar seu raciocínio já. E aí eu falei, Bujão, quero te levar lá e tal, assim assado e tal. Beleza. Assim, um convidado vem aqui, eu pergunto, pessoal, o que você gosta de beber? Tem cara, não, eu quero água, quero uma cerveja, não, eu bebo uma cachaça e tal. Até o Pereba veio, e o Pereba tá na quarentena, na quaresma, né? Ele não tá bebendo. Mas se o Pereba tivesse vindo aqui, era cerveja e o... Como é que ele chama? Um cachaçinho, um uísque, né? Tirar o ar. Tirar o ar. Aí eu falei assim, não, Bujão bebe cachaça, né? Bujão é bebedor, não é isso? Sempre bebeu. Sempre bebeu, mas parece que agora tá light. Isso, aí que foi que aconteceu, o Bujão falou, não, um café sem açúcar. Cara, o que é que você me diz? É o estilo do Bujão. O Bujão é diferenciado. Ou ele é diferenciado. Ele gosta de uma vida boa, ele é tranquilo, homem. Então, beleza. Aí Bujão no meio de campo? Sim, aí nós temos hoje já 5, né? Faltam... Você falou o Bujão, aí falta o meio de campo e o ataque. O meio de campo, né? Eu vou colocar o Nego Mauro, né? Mauro do Padi, Mauro Bujão. do Padi. Seleção de balsa, cara, tu é doido. Aí temos Tereba, né? Tereba fininho na época. Rapaz, Tereba... Aí já foram o quê? 3. Você pode jogar com 5 meio de campo e um atacante. O Ventão montou a seleção dele aqui com 5 meio de campo e um atacante. Eu vou... Meio atacante, né? Chiquinho, né? Meu grande parceiro de Cara, o Chiquinho jogava demais. Torcedor de juventude, seleção, potosiense. À frente... Faltou um meio. Ou você vai jogar com 3 atacantes? Não, não dá pra... No meio, rapaz, eu vou colocar o Sarará. Sarará. Então vamos lá, seleção. Eterno Sarará. Tanja, Pé de Anjo, Prosópio, Santini, Edmilson. Bujão, Sarará, Edson, Chiquinho, Sarará, Mauro, Chiquinho e Sarará. Isso. E à frente
Com é muito tempo de futebol, eu poderia, se fosse clube, eu podia botar aí uma madeira, mas juventude e seleção é eu e Bibi. Eterno Bibi, é diferenciado. Eu tinha muitos caras que eu poderia colocar aqui, João Bosco, Mamadeira, Pepita, Marcelo Argentino, essa galera, mas inicialmente com meus 18, 17, 18, 19 anos, o cara entendia, né? Cara, eu vou até te interromper aqui para falar do Bibi. Eu vi jogar. A gente tava conversando, eu, você, o Gabriel, né, nos bastidores aí, o Ventão. O Ventão tá aqui no estúdio aqui, tá ali atrás. Fica só dando palpite e tomando. Ele toda hora fazendo gesticulando aqui, eu não entendo, ele não tá entendendo o porquê. Mas aí joguei por debaixo aqui, eu acho que nem passou na câmera, é alguma coisa que ele tava querendo, eu não entendi, né? Ah, tá, entendi. Então vamos lá. Bibi, cara, cabe um registro assim, de forma bem emocionante, porque, cara, jogava muita bola. Eu até falei pro Ventão, tu lembra do Miller jogar? E acho que você vai concordar comigo. Justamente, Cara, quem viu o Miller jogar, o Miller da Seleção Brasileira, do São Paulo, do Cruzeiro, do Palmeiras, cara, eram estilos bem parecidos. O Bibi era um cara que era um atacante que armava jogo. Tô mentindo, Zé? Você jogar com ele, que geralmente a seleção, o time aqui, antes era, como eu te falei, era sempre com 2 atacantes. O cara abria, passou eu, por exemplo, joguei na parte de atacante para direita, né? E aí geralmente você colocava o cara atacante para esquerda. Mas era o tipo de cara, né? Como eu frisei antes, né? Você passou com muito caras bons, né? Na frente. Mas é o tipo do cara que você fazia 1-2 até em cima do goleiro, velho. Tu trabalhava em cima do zagueiro, 1-2, e terminava, você fazia o gol brincando. Então, é o cara que na sua trajetória de atacante hoje, a gente vê, eu falando do futebol de hoje, eu acho, às vezes eu sou um cara muito crítico nessa parte, né? Por isso que eu sou fã do Ronaldo, né? Porque é o cara que ele chega na frente, se ele tem a possibilidade de fazer o gol, ele faz. Se ele não tem, ele utiliza o companheiro. Então, quem ganha é o time. E o Bibi tinha essa virtude, né? Ele jogava pro time. Eu lembro. Você dava o passe nele, se ele tinha a possibilidade de fazer o gol, ele fazia. Se não, ele caçava a melhor maneira para te deixar de frente pro gol. Você ficou emocionado, Zé? Falador. É foda, né? Futebol traz essas lembranças, né, cara? Eu percebi isso aí. No Pereba falando disso, né? Quando teve aqui, no Edmo, a gente lembrando do futebol balsense das antigas, assim. Rapaz, cara, é prazeroso até pra você. E às vezes é fácil e se torna difícil. Como fazer uma seleção, como você falou, de tantos caras bons que você teve na sua trajetória de futebol, que para fazer uma seleção, que dava para fazer cinco seleções, com caras que era competitivo, cara que era bom. Que era, não é, aqui. Porque se você. Cara, eu sou sincero, se eu for tinha jogado com peladeira, não. Talvez eu nem fazia uma seleção, rapaz. Isso aqui não dá, não dá. E lá é diferente, né? Porque você olha para a esquerda, você chega aqui e vê o Prosópio, o Nego Marco, que eu joguei. Joguei com o menino na Potosiense. Aí lá na área direita teve Pulu, teve Janjão. Aí você tem uma galera que são bons. No meio, aqui em Balsa, na época você não. Suquim, aí vinha Batistinha, que morou aqui, o Joãozinho. Era uma galera tão boa. Você está falando do Nego que jogou no Colorado? O Nego. O próprio Tony Brilhante, o Tony também jogou na seleção. Então, tem uma galera que naquela época era tão competitiva, que os caras eram tão parelhos, que para tu montar uma seleção, velho, Aí eu fui mais na intimidade, né? Naquela que a gente foi campeão junto, que na verdade esse pessoal que eu citei, a maioria a gente teve... Juventude foi 4 anos de título. Eu vou aproveitar, você falou do Juventude e de time. Qual foi o melhor time que você jogou? O melhor mesmo foi o Juventude. Melhor. O coração é a Potosiense. O coração é a Potosiense, porque o Juventude... Eu não posso dizer que não foi o melhor, porque quando tu tem um time que 9 jogadores do teu time 9 titulares da seleção, não tem como dizer que um time desse não é o melhor clube que você jogou, né? Então escala pra nós aí esse time. Agora,
É praticamente o Juventude, tanto como eu te falei, né? Para lembrar desse pessoal. Aí vem Nincha. Zagueirão. Zagueirão Nincha. O Nincha, inclusive, tem uns cortes do Nincha aqui. A gente fez antes do podcast, Zé, de iniciar ele, os episódios, a gente fez uns cortes aí. Levou o Ned lá no Pulsar para falar das histórias. Levou o Gabriel Ventão lá no Catingão, ali na Sucena. Fomos no Mercado Municipal, lá no Duda, né? E o Nincha tava lá por sorte. Antes nós paramos ali, nós tava aqui na Luiz Gomes, e o Nincha tava lá ali naquele... Esqueci o nome daquele barzinho ali. É a tradição ali, é o tradicional dele ali. Isso. Quando eu vi, eu parei o carro e falei assim, o Arley tava junto, eu falei, Arley, esse aqui jogou muita bola. Eu sou fã dele, do Nincha, zagueirão. O Nincha, ele tinha de uma vantagem, que a gente, na seleção, a roupa dele, a mulher não precisava lavar, né? Jogava de terno. Ele não sujava a roupa dele. É mesmo? Não sujava. Ele não caía. Só uma vez que a gente teve que derrubar ele. O jogo na chuva, ele não sujou o uniforme, que a gente teve que jogar ele na chuva, derrubar ele para poder molhar. Não, o homem era clássico demais. E não batia. Eu nunca vi o Nincha bater. Ele tem desse detalhe. Ele antecipava com qualidade. Sem bater no cara. Diferente do Santinho, diferente do Kiko, né? Esses gaúchos aí, eu acho que os gaúchos já veio com rebeldia lá do Sul, só pode, porque o cara que chega... Pra bater nesse A ignorância é grande. Então, pessoal, é isso, cara. O podcast Clube da Resenha, ele está vivo aqui para resgatar essa história, para trazer um cara que nem o Zé Augusto aqui, que lembra dos amigos, do que ele fez, do que ele jogou. E aí, Zé, esse dia eu conversando com o Raimundinho Pé de Buriti, que foi o nosso segundo episódio aqui, a filha dele ganhou um menino no dia que ele estava fazendo o podcast aqui, né? Eu falei, Raimundinho, o campeonato mais importante do Raimundinho que ele falou foi o de Centenário de Balsas, né? Aí eu falei assim, Raimundinho, tu já pensou que essa neta tua que nasceu hoje, daqui 10, 15 anos, ela vai acessar o canal, e aí você se inscreva no nosso canal do YouTube, tá? Podcast lá, Clube da Resenha PDC, se inscreva e assista os nossos episódios, nossos cortes. Que 10, 15 anos, essa menina que nasceu, ela vai acessar o podcast Clube da Resenha e vai ver a história do Raimundinho. Você tem uma neta de quantos anos? 3 anos. Maria Cecília. Daqui 10 anos ela vai estar com 13, a Maria Cecília. Filha do Hugo. E ela vai acessar o podcast Clube da Resenha e vai ver o vô dela batendo um papo aqui. E o vô dela falando de situações que ela nunca nem imaginava. Na verdade, não tinha nem sido projetada. Sim, né? Não. E outra, ela às vezes ia viver na casa dela, no convívio contigo, e você nem ia falar com ela sobre isso. E ela vai saber que você foi um centroavante fudido, no sentido de fazer gol, de jogar em seleção balsense, de jogar no grandes clubes de futebol balsense, né? Então o podcast Clube da Resenha, ele vem para isso, para resgatar isso aí. Justamente, Daniel, aqui parabenizar aqui ao vivo, eu sempre acompanho, né? Esse trabalho que é ótimo. É como você falou, o resgate das emoções que você teve, os atletas que jogaram. E esses meninos de hoje ver. Justamente, porque às vezes o cara te conhece, mas não sabe o que você fez, né? Às vezes conversa de um e de outro e tal, mas você contando sua história, porque na verdade a gente senta, a gente joga bola, jogou, a gente senta às vezes, como você falou, o tempo apaga, né? Mas o cara acompanha a trajetória do outro no meio, e aí já vai conhecendo. Então, quando você senta para falar de futebol, eu sempre fui desse jeito, eu nunca me elogiei. Eu gosto de que alguém me elogie, porque eu acho que o ser humano não tem que se elogiar, né? Achar que... Né? Porque isso é fácil. O difícil é você ver alguém te elogiando. Aí significa que você fez algo importante. Agora eu chegar aí, eu fiz isso, fiz aquilo e tal. Como você falou que a história ficou para trás, como o podcast hoje é o essencial para isso, o resgate para minha neta... Até seus filhos, até meus filhos, que o Hugo, ele me acompanhou desde pequenininho, mas a lembrança às vezes não coisa. Aí ele vai lá, a minha menina, Beatriz. Hoje ela vai no jogo das estrelas, mas antes ela não ia, que ela era bebezinho, não levava. Então tem bastantes pessoas que te conhecem hoje, mas não sabe tua trajetória no futebol, né? Conhece, o Augusto foi porque você vai... Uma coisa mais prazerosa que eu acho, quando eu saio da loja, que eu passo ali no Geivan. Não, na praça aqui do Banco do Brasil, tem uma galera ali que entorna
uma cachaça, né? Toma uma aguinha batizada, né? E aí, cara, você tá passando um cara... Zé Augusto, rapaz. Quem que é, Zé? Rapaz, o nome em si eu não lembro. Mas te conhece? Me conhece, o cara sabe meu nome, eu não sei o nome dele. Eu conheço, às vezes, mas não sei. O cara lembra de mim, que jogava na Portuguesa, como eu citei, com 17 anos. Lembra de eu e Mamadeira, que é o que o pessoal mais comenta em relação, porque a gente vê hoje, eu queria aqui mandar um abraço para a galera da Cidade Alta, o pessoal que acompanharam a Potosiense aqui, né? O podcast aqui, eu parabenizar a toda a torcida, né? Que hoje... ação mais velha, né? Meu amigo Peri, que fazia zoada demais naquele estádio. A galera aí, ó, parabéns pra vocês aí, ó. Essa história é nossa, hein? Não é só o Peri, não. Tinha o irmão do velhinho também, que fazia muita zoada lá. Luiz Neto. Luiz Neto era... Tem uma história boa que eles vão contar aqui. Demais, eles vão contar uma história boa aqui do pé de pano. Tu sabe dela, não sabe? Ele foi proibido, né? Não vamos falar, não. Deixa pro Marinho. Deixa pro Marinho Malveinho, que eles têm mais propriedade para falar dessa situação. Né? Exatamente. Zé, aí voltando a falar em clube, né? Aí você montou o time seu, que a sua seleção de clube, o seu clube em termos de jogadores foi o Juventude, né? Foi o Juventude, né? Justamente. A Potosiense é o seu time de coração, que você conseguiu ser campeão. Inclusive, fui campeão duas etapas. No Juventude eu fui campeão 4 vezes, no Potosiense eu fui 2 vezes, né? E por ser o clube do qual a convivência com o pessoal já era, como eu te falei, né? Eu vim com 17 anos, mas lá é de moleque, de 8 anos. Tem gente aí, né, que eu falando com o Gabriel, né, que eu fui pro Gabriel aqui, que tá aqui nos bastidores, né, sempre me cutucando aqui, pegando não sei o que ele quer. E aí... cerveja, moço. Cerveja, né. E aí eu comentando com ele que naquela hora que a gente tava conversando, com 17 anos eu fui convocado para a seleção valsense e ele disse que estava nascendo naquele ano, né? 87. Geração então, 87. Então é diferente. Justamente. Gabriel acompanha hoje, já há muito tempo, né? Porque teve a história dele no futebol, história muito vitoriosa. Mas é assim. O podcast da resenha é esse tipo de coisa. É o resgate do que conversa lá e que você está fazendo. Tá de parabéns aí, viu? Exatamente, Zé. Zé, e aí a gente tinha grandes... A gente está chegando na reta final da nossa resenha. É uma pena, que resenha boa contigo, viu? Boa mesmo. Boa mesmo. Falar de futebol é a minha praia. É a nossa, né? É a nossa praia. E de quem está nos assistindo. De quem está nos assistindo, justamente. E aí, Zé, cara, como é que era trabalhar com o Da Silva? O Da Silva era o presidente da Liga, né? E você teve 3 dirigentes nos clubes. Você teve no Cruzeiro. Quem que era o dirigente do Cruzeiro, não? Do Juventude? O Juventude, na minha época, foi o Tenente Dejaí, né? Tenente Dejaí. Pachelo, né? Que hoje é professor. E aí tinha uma galera até que jogava, que ajudava. Como eu te falei, o Juventude, ele era... o time era muito... Era do Exército? Era, o do Exército. Ele ficava na junta militar aqui, né? Por isso que... Ali perto dos Correios? Na época era aqui em frente à Liliane, onde hoje é Comercial Pires. Era ali, lá onde foi... Aí depois ficou perto da praça ali no... Perto dos Correios. Do Correio, era. Tá, e o Juventude, então, o tenente lá, que era... O tenente, é? O tenente Dejaí. Dejaí, que era o líder. Era o líder. Aí você foi pra ASP. Quem que era o gerente da ASP? Era o seu Israel? Israel? ASP era o Ismael. Israel, que era da prefeitura, e lá era uma galera boa. Israel, mas na verdade quem comandava Israel e o Carlinhos, né? Carlinhos, irmão do Tereba, né? Carlinhos Cabeça. Carlinhos Cabeça, ele... O Mirosa lá jogava com vocês na época, o Mirosa? Você lembra dele? Lembro do Mirosa, mas eu lembro do Mirosa mais no futsal, no time da Transgás. Da Transgás. É o time do Gaúcho, né? Aí do Blat. Futebol... É do Blat, é? Era muito bom, rápido, Mirosa, mas... A passagem assim num nível, mas ele era um jogador muito rápido, ele. Né? No futebol, né? E na Potosiense o Clóvis, né? Na Potosiense o Clóvis. O Clóvis quem mandava e tudo, era o dirigente, era o treinador, era tudo. Não, né? O Clóvis era o treinador, com auxílio nós tínhamos nosso presidente, que era o finado Holanda, né? O Holanda que era presidente da Potosiense. Era o presidente da Potosiense, o Manel da Industrial Santa era o vice. É mesmo, cara? Lá nós tínhamos uma comissão, a organização era boa. E o Clóvis era a parte de treinador, né? E aí tudo que a gente... Porque assim, quando eles fizeram isso aí, para tu montar um time bom, tem que ter algumas coisinhas por fora, né? Tem uma galera ali que gosta, né? Desses mais novos aí, eles são meio malandro nessa área, né? Mas a gente tinha uma como foi falado, né? Que naquela época os times eram associação.
Sim. Então, para ter associação, tinha que ter o presidente, o vice-presidente, tinha o tesoureiro e tal. Todo time tem que ter isso. Naquela época. Um registro, tudo no cartório, registrado, né? justamente. E nessa, por isso tinha que o time não... Você não montava um time, você vai ter... Não. Lá tinha que ter a ata, tudo certinho. A súmula, essas coisas tudo era... Na seleção teve um episódio uma discussão que eu tive com o treinador Pedro Torneiro, né? A gente estava jogando e aí o jogo treina pronto na sexta-feira e aí ele me colocou no time reserva para fortalecer o time reserva, né? E aí nisso teve uma falta, o cara fez uma falta em mim, né? E era próxima da área e eu fui bater, ele falou que não. Que quem ia bater a falta era o cara do outro time, né? Do time principal. Eu falei, não, vai bater só eu, não estou no time reserva. E aí a gente discutiu, falamos algumas coisas lá e ele mandou embora, sair do treino. Treinar pronto. E aí eu fui para casa. Da Silva chegou, né? O Da Silva ele colocava o treinador, mas... É isso que eu queria chegar a finalidade, da Silva, quem finalizava era ele, né? E aí o Da Silva chegou e perguntou, cadê o Zé Augusto? Não, eu mandei embora, tal. Discutiu aqui, mandou eu fazer não sei o quê, não sei o quê. Aí ele também ficou calado, aí quando foi para sair, ele chamou o Tereba. Fala pro Zé Augusto que ele vai viajar a Montes Altos. Que ele não vai ficar aqui, não. Ele tá pensando que ele vai ficar aqui. Todo mundo se lascando lá e ele aqui, nos Caraíba, tal. Diga para ele que ele vai viajar. Ele não vai jogar, não. Mas ele vai viajar com o grupo. E nisso eu, Califórnia, como nós estávamos falando, Tereba irresponsável, foi pro Califórnia, ia viajar de manhã, estava no Califórnia. Ele disse que ele foi só para me avisar. Mentira, que ele veio me avisar 2 horas da manhã. Esse não vamos pro jogo, fica tranquilo. Eita, o Zé Silva disse que... E lá tinha... O Zé Silva disse que é pra tu estar lá, que tu vai viajar. Falei, não, o treinador me expulsou. Ele, não, o Zé Silva falou e tal. Cara, e lá tinha um detalhe. Se tu não fosse, tipo assim, tu se tornasse um cara rebelde e não fosse, tu também não jogava no teu clube. Não ia pra seleção, mas também não jogava no final de semana. A liga proibia. Proibia. O Da Silva era um dirigente fudido? Era um bom dirigente? Ele era aquele cara que... Eu tô te perguntando isso assim, porque a gente começa a comparar, né? O futebol de anteriormente com o de hoje, aquelas comparações. E a gente chega na parte de dirigente, né? A gente tinha um campeonato balsense muito forte. Hoje a gente... Eu não sei a última vez que teve campeonato balsense em Balsas. Faz um tempinho já. Faz um tempinho. E aí eu te pergunto, o Da Silva fazia tanta diferença assim? Fazia. Ele era diferenciado em tudo, assim, era bem organizado. Ele era bem organizado, é tão tanto que a Liga, ele foi presidente da Liga há bastante tempo. E para hoje você fazer uma coisa com... Perfeição não existe, né? Mas fazer uma coisa aproximada, você tem que ter disciplina, né? E ele era esse tipo de cara. Ele não abria leque para isso, para aquilo. Se você estava errado, ele te punia. E aí era ele sabia falar, não. Era desse jeito. Ele chegava e falava aqui, ó, é assim. Gostava demais de futebol. Na verdade, gosta, né? Hoje ele está afastado porque acho que acho que não gostou mais do que vê, né? E aí também já está na idade também, o cara não pode estar se preocupando. Mas tem todas as coisas. O Da Silva tem tudo. Se o cara tivesse uma pessoa que se interessasse em reativar os campeonatos balsenses com qualidade, só procurar ele tem toda a documentação, tem tudo. Se o cara quiser trazer, né? Um futebol de volta, né? Porque o jogador de bola, a Balsa tem demais. Muitos caras muito bons de bola. O que falta é ter... organização, né? Organização e ter um campeonato que um cara se sente... O jogador, ele precisa o cara competitivo, ele precisa de estar disputando. De mídia hoje, mídia, né? E principalmente hoje que você tem a mídia do futebol. Se fosse um futebol organizado, Balsa hoje era para ter um time profissional, fácil. Na verdade teve. Já né? teve. Teve, né? E esse time já era para estar bombando. Uma cidade como rica. Balsa, rica. Mas eu acho que é mal distribuída, assim, a organização. A organização é mal distribuída. Esperamos que isso mude, né? possa vir a acontecer. Zé, eu te perguntei os jogadores, mas eu vou também te perguntar dos treinadores. Quem foram os seus melhores treinadores aí? Cita uns 3 aí para nós. De treinadores, assim, ó.
para conhecimento de futebol, para te ensinar, bater numa bola, colocação em campo, foi o Carlinho. Carlinho Cabeça? Carlinho Cabeça, na ASP. Ele fazia um treinamento onde ele fazia repetidas vezes como tu bater na bola. Tu vai bater na bola com curva, vai bater nela reta. Então, ele te ensinava aquilo dali, que é o básico do jogador hoje, que tem cara que é muito bom de bola, mas na hora que ele vai bater na bola, a bola não tem direção, e ele fazia isso. E o professor mesmo, como treinador de seleção, hoje é o rapaz que a gente estava falando, da Silva, é que ele cobrava demais. Então, você não se acomodava com ele, né? Ah, eu sou bom, não. Bom? Tu não é bom, não, cara. Tu tem que... O cara, como eu te falei, né? Ele procurou um atacante porque achou que o Machado estava acomodado. Também é o treinador que tem é visionário, né? Ele tem uma visão. O Prosópio, quando chegou, o pastor, está em São Paulo, quando ele foi para São Paulo, no teste físico ele passou de primeira, porque o teste físico lá era o que nós fazíamos aqui. Então, isso... O quê? A 87, então, 90, a 90 né? e ele já, a visão do Da Silva já era esse tipo de coisa, né? Já era essa situação, ele já tinha essa visão de trabalho. E aí, para a parte de teoria, o Carlinho Cabeça, e na parte de te motivar, de te ensinar o que tá errado, é o Da Silva. Né? Da Silva. O Clóvis é... E o Clóvis é o paizão, né? É o paizão. O Clóvis era aquele cara que ele te perguntava. Ele é participativo. Ele escalava, ele escalava porque tinha uma galera aí que geralmente eles falam que eu que escalava os times, né? Tanto na seleção como nos clubes que eu joguei, eu que selecionava. Não, eu sempre fui um cara competitivo. E quando eu tô dentro de campo, com meus colegas, eu tô sempre cobrando. Eu sei o que o cara pode fazer, né? E às vezes o cara relaxa dentro do campo e aí você termina perdendo um jogo por você se esforçando e o outro tá fazendo corpo mole. Então eu esbravejava mesmo, era antipático, os caras me chamavam de antipático. Mas é por isso que eu fui vitorioso no futebol, porque eu sempre fui competitivo e era para vencer, né? E falar em competitivo, Zé, você fez muito gol, não fez? Bastante. Fez mais que o Neguinho do Prosópio? Irmão do Prosópio? Somando, sim. Na verdade, o Neguinho, na contagem dele, ele fez 1000, né? Eu acho que eu não fiz 1000, não, né? Tu acha que não, né? Aí o Neguinho tinha aquele negócio, aquela resenha que ele jogava, né? No 1000 gol, 2000 gol, tal. E aí o Neguinho do Prosópio falou assim, não, eu tô pra fazer 1000 gol, aquela coisa toda. Aí disse que você chegou e falou assim, Neguinho, para com isso, que negócio de 1000 gol... Tá mentindo pro público aí e tal, não sei o quê. Aí disse que o Neguinho, com toda aquela calma dele, aquela paciência, que o Neguinho era assim, gente. O Neguinho do Prosópio era assim. Ele chegava numa resenha contigo, ele chegava e falava assim, Zé, aqui tu fala que eu sou bom e eu falo que tu é bom também. Aí o Neguinho chegou no Zé e falou assim, aí você me fala se isso é verdade ou não. Diz que o Neguinho chegou no Zé e falou assim, Zé, tu é muito besta. Porque se tu tivesse contando teu gol, tu já tava com mais de 2000. Eu lembro dessa resenha. Né? Teve isso aí, né? Teve. Eu lembro dessa resenha. Foi um jogo que a gente fez no estádio, nós fomos campeão. Acho que foi, inclusive, até a Potosiense mesmo. A gente foi campeão e a gente fez uma... Não foi, inclusive, nem no estádio, foi de futsal. A gente foi tomar uma cerveja ali em frente ao Hiper, né? Ali na Litorânea. Aí tava uma galera, o Neguinho tava sempre com a gente, né? Aí ele sentado ali, e aí os caras começaram a cobrar, né? Porque aquela resenha de 1000 gols foi o show. Aí ele era televisão em cima dele e tal. E aí o cara falou, pô, acho que um cara que tava do meu lado falou assim, pô, Neguinho, cara, o Zé Augusto aí jogou 15 anos em seleção, foi artilheiro aí no Campeonato Balsense algumas vezes aí. E ele não tem 1000 gols e tu jogou pouco, que o Neguinho saiu, né? Ele jogou fora. Jogou em Araguaína, Tocantinópolis, né? Aí tu jogou pouco aqui, como é que tu tem esses 1000 gols? Aí ele falou assim, rapaz, foi essa mesma situação que ele disse, na mesma tranquilidade, ele disse, nada, velho.
O Zé Augusto é porque não contou, mas ele já deve ter feito mais de 2.000. Não, isso aí pode trazer pro jogo, fazer esse que era melhor do que ele. Ele era resenha demais. Ele só não tem 1.000 porque ele não contou, porque se ele tivesse contado, ele tinha 2.000. Tinha 2.000, entendeu? Então, ele, na casa dele, ele tá dizendo que ele contou, né? Eu que não tinha contado, né? Mas ele contou dele lá, ele tava chegando a 1.000, né? Os caras brincavam, falavam que ele chutava na parede, contava. Mas o neguinho era bom de bola. Chutava na parede e contava gol? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Os caras, a resenha de bola é bom demais. Mas o importante é que o neguinho foi o Gabriel tá aqui, como nós falamos nos bastidores, ele sabe que o neguinho era um excelente centroavante. Eu até joguei contra ele, né? Algumas vezes. Era um cara que se divertia bastante, né? Sim, se divertia bastante. Alegre. Saiu para jogar na cidade vizinha. Fez alguns papelões, fez muito gol também na cidade vizinha. Fez papelão? Alguns, aí o pessoal conta. E aí essa de Neguinho em Fortaleza do Nogueira, aí você vai perguntar para Veinho e Marinho que eles fizeram participação junto com ele lá. Você não pode antecipar? Não, eu não... Eles comentam assim, mas deixa aí para ele mesmo, que é uma coisa mais clássica. Então calma aí, tem uma resenha aí do Neguinho no Prosópio em Fortaleza dos Nogueira, que o Marinho e o Veinho vão contar para nós aqui. Eles jogavam direto, contratado para fazer participação nessas cidades aí direto. Neguinho, Saúl, Marinho... Eles eram... Os caras eram bons de bola, né? Então, as cidades... Mas tu falou de tanta gente aqui, tu não falou do Bazoca. Bazoca eu vi muito no futsal, né? Bazoca no campo ele desfila. Só? Tão tanto que a gente não pode reclamar que ele... É o cara que se preocupa muito com a torcida, mas... ele joga pra torcida. É um craque, ele é um craque. Futsal, como a gente comentou, né? De Machado Boca Aberta, de Milson, Bazoca. A gente tinha um time do futsal do BNB Clube que era horrível, era diferenciado demais. O Bazoca acho que foi profissional no futsal em São Luís. Agora, campo, ele baila muito. Tá igual o meu capitão Walter. Tomar uma aqui, né? Essa foi boa, bastidores. E, assim... Quem são seus grandes amigos no futebol até hoje, ou já foi? Rapaz, Daniel, eu, graças a Deus, eu tenho um orgulho muito grande de dizer que eu não tenho inimigo. No futebol do começo até agora, todos são meus amigos. Então, tanto que um Mensageiro, né, eu participo pouco, né? Do Mensageiro, né? E quando a gente se reúne, né, aquela galera, esses meninos, de vez em quando a gente discute ali, os meninos com saliência, a gente quer dar uma encostada, e aí, mas a discussão é dentro de campo, termina finalizando na resenha, mas eu acho que todos são meus amigos. Porque assim, você jogou, eu te vi jogar, você gostava de uma Não é cotovelada. Não, ali é proteção da bola. Proteção. Os caras falam que tipo assim, você vai cabecear, não tem como tu cabecear com um braço colado. Então, quando tu faz aquele movimento para dar uma força na cabeça, aí o zagueiro também acho que vai encostar e termina, às vezes, tocando. Às vezes machuca, né? Mas não é intenção, não. Intenção, às vezes existe a intenção quando você apanha bastante. Né? Mas quando você pega um Edmilson pela frente, o nome Edmilson não, Santinho, né? O Edmilson, por exemplo, é o que a gente já brincou várias vezes, ele nunca me levou uma cotovelada, porque ele nunca foi saliente. Se for saliente, leva. Porque assim, o cara não só apanha, não, porque o cara sempre tem que dar um toquezinho pro cara. Eu vou te contar uma história. Te contei ela já, vou te contar de novo. Assim, eu te vi jogar, eu menino, né, lá no estádio. E joguei contra ti. Você não vai lembrar, lógico. Você já estava... Você devia estar de 35 para 37 anos. Copom dos Bairros 2007. Mensageiro e Guarani. Campo do Padre Fábio. E a gente tava ganhando de 1-0. O Lito foi expulso com 10 minutos de jogo, em cima do Leandro Machado. De praxe. Lito, grande jogador. Craque demais. Vai vir aqui também. E aí, segundo tempo, tu entrou. Tava 1-0 pra nós, né? E vocês começaram a ir pra cima, tal, pra empatar o jogo. E tu entrou no jogo. Tu acredita que me passou um filme pela cabeça, bicho? Eu pensei assim, cara, eu vi esse cara jogar, fã dele,
E eu vou ter a oportunidade de marcar ele num jogo importante, que era na semifinal de... Mesmo sabendo que tu já estava veterano, mas eu sabia da tua qualidade. Que se eu bobeasse ali, eu era mais novo, sou mais novo que você, mas eu sabia que se eu bobeasse, você ia aguardar. E eu não poderia deixar aquilo acontecer, né? E aquilo pra mim foi um momento assim que eu fiquei muito... Cara, o cara que eu vi jogar, que eu sou fã dele, eu vou ter que marcar o cara e dar uma butinadinha, né? E aí o jogo começou, tal, ainda discuti contigo no jogo, tá? Aquela palavreada de jogador, né? Tá, eu tirei a bola aqui assim, e aí eu falei umas palavras pra ti, tu falou pra mim. E aí aquilo... Sabe a satisfação que você tem? Acabou o jogo assim, eu falei, cara, joguei contra o Zé Augusto. Meu irmão, pra quem jogou bola e viu os caras jogar, e depois jogar contra, conseguir jogar contra... Satisfação, bicho. Isso é ótimo. Essa tua visão é a mesma que eu falei inicialmente, né? Quando eu fui para a seleção. É a mesma situação. Tu tá olhando os caras assistindo e depois tu tá com ele ou contra eles, né? Isso é prazeroso, que até como você tá contando uma história da qual eu contei também quando iniciei na seleção. E isso é o que faz, né? O futebol ser prazeroso, né? Exato. Aí joguei com... O Lito tava no meu time, né? Joguei com o Lito. Aí o time de vocês tinha Saul, tinha Veinho, tinha... Santini. Esse pessoal do Mensageiro tava quase tudo. Né? Sabe? Cara, assim... E assim, Zé, chegando aqui no final do nosso programa, é até assim... Triste no sentido assim de acabar essa resenha, porque é muito boa, cara. Já pensou se estivesse aqui do lado outros caras também conversando com a gente? Tanto que é prazeroso, tanto que é gostoso se você falar do resgate do futebol balsense para você que tá nos ouvindo no Spotify, até também... vendo, porque o Spotify hoje ele passa as imagens, né? Hoje nós estamos no Spotify, nós estamos no YouTube, nós estamos no Instagram, nós estamos no TikTok, nós estamos no Facebook, Arlen. Estamos no Facebook. Tá? Então, nós estamos hoje, esse podcast aqui, esse episódio, vai estar em todas as plataformas digitais que você nem imagina. Pois é pra te ver como é que é. Pra você ver, né? Então, assim, cara, muito prazeroso. Eu quero aqui de coração. Você tem alguma coisa para colocar mais agora? Alguma história assim que você queira colocar que passou Não. Foi bacana. Eu quero, aproveitando, agradecer, né, o convite, né, porque como eu falei, né, falar de futebol é prazeroso e é muito emocionante, né? Que a gente passa por muitas lembranças, sente saudade de amigos que já foram, né? E aqui foi show demais, né? Quando você me convidou, eu falei, não, tranquilo. Mas não imaginei que seria tão bacana, né? Gostou da resenha? Ótimo demais. Gostou da cervejinha? A cerveja gelada, no Diego, degostei muito, porque a conversa é tão gostosa de você estar conversando, falando do futebol, que o tempo passa que você nem vê. Né? Só agradecer a você aí, né? Por essa oportunidade. Te agradeço demais, de coração. Foi uma satisfação, um prazer enorme te entrevistar aqui, contar a tua história, você contar a sua história, de tudo aquilo que você passou no futebol, do que você é hoje, do que você representa. Você é um cara... É um exemplo, cara. Agradeço. Tá? Muito obrigado. Então, prazer enorme do podcast Clube da Resenha tá te recebendo aqui nesse momento e ter feito toda essa resenha contigo, tá? Obrigado. Obrigado aí, eu que agradeço. Né? Valeu.